Canal Novel e Fanfic narradas. Fanfic One Piece ou Sol Logístico dos Chapéus de Palha. Capítulo 361. Recompensa e contra-recompensa. No dia seguinte, o dia em que o devaneio terminou, o sistema Varlor está acabado. Que ótimo! Que piratas legais! Esses saqueadores já deviam ter desaparecido há muito tempo. Hahaha! Esses lacaios do governo mundial. Eles merecem esse dia. Com relação à abolição do sistema de senhores da guerra, uma enxurrada de jornais foi levada pelos correios a todos os cantos do mundo, os 4 mares, a Grand Line. Fossem civis ou piratas, todos aplaudiam a operação dos fuzileiros navais para capturar os senhores da guerra. E enquanto o plano para abolir os senhores da guerra estava sendo desenvolvido, outra notícia bombástica surgiu rapidamente. Em uma certa ilha do Novo Mundo, dentro de uma taverna animada em uma pequena cidade. E isto é, os olhos do pirata se arregalaram, olhando incrédulo para o último jornal que acabará de receber. Kaido, a criatura mais forte do céu, da terra e do mar. Foi realmente derrotado? A voz chocada do pirata ressoou incrivelmente clara no salão barulhento. O som da conversa e das risadas em toda a taverna cessou subitamente, e todos os olhares se voltaram para ele. Ei, isso é sério mesmo? Será que alguém realmente consegue derrotar esse tipo de criatura? Foram os fuzileiros navais? Ei, deixe-me ver. Várias pessoas correram e se aglomeraram em volta do pirata, olhando para a foto no jornal, com os rostos tomados por incredulidade. O Reiner Serpente Negra da tripulação do Chapéu de Palha. Foi ele. As vozes do grupo eram excepcionalmente claras na taverna agora silenciosa. Todos os frequentadores prenderam a respiração. Em pouco tempo, o conteúdo do jornal também passou a ser lido em voz alta por aqueles poucos piratas. Após a notícia da abolição do sistema de Shichibukai, a informação de que a tripulação do Chapéu de Palha havia iniciado uma guerra contra os piratas das feras no país de Wano causou mais uma vez grande repercussão nos mares. E Reiner, que havia derrotado Kaido em um confronto direto, tornou-se mais uma vez o centro de uma tempestade mediática. A tripulação do Chapéu de Palha. Não foi há pouco tempo que eles substituíram a Big Mom como imperador do mar. Ei, Kaido foi derrotado por ele. Isso não significa que esse cara se tornou o novo, mais forte do mundo. Reiner Serpente Negra. Falando nisso, parece que Reiner Serpente Negra nunca sofreu uma única derrota. É verdade. Fico imaginando quanto vai ser a recompensa dele dessa vez. Recompensa. Este era um tema de grande interesse. Era da natureza humana venerar os fortes. No Novo Mundo, onde os fortes se aproveitavam dos fracos, admirar ou desafiar os fortes era algo extremamente comum entre os piratas. E quanto à recompensa da tripulação do Chapéu de Palha, enquanto os piratas a aguardavam ansiosamente, os fuzileiros navais estavam com dor de cabeça. Na entrada do Novo Mundo, sob a linha vermelha, erguia-se o majestoso quartel-general dos fuzileiros navais. Dentro da sala de reuniões. Suspiro, são eles de novo, ponto. Faz menos de meio mês desde o último ajuste de recompensas, certo? Nem me fale. O incidente em Totuland acabou de terminar, e agora é a vez de Kaido. Quem será o próximo? Ruivo ou Barba Negra? Hehehe, não diga isso, Momonga. Com a capacidade deles de causar problemas, se eles se deparassem com eles, provavelmente brigariam mesmo. O vice-almirante Momonga sorriu com sua expressão gentil e honesta de sempre. Ao lado, Sommer segurava 2 charutos no canto da boca, com uma expressão fria e impassível. Isso é ainda melhor. Se não fossem os piratas brigando constantemente entre si, os fuzileiros navais não teriam conseguido estabilizar sua posição no Novo Mundo em apenas 2 anos. Quanto mais eles lutarem, menos inimigos teremos. A situação no mar está se tornando cada vez mais turbulenta. Tenho a sensação de que a batalha final pela supremacia provavelmente acontecerá em breve. Bang! A sala de reuniões ficou em silêncio por alguns segundos. De repente, a porta foi aberta com violência. Akainu entrou apressadamente com uma expressão de raiva no rosto. Um soldado da marinha, carregando uma pilha de documentos, seguiu até a frente do palco. Ele parou, virou-se para a plateia, e o público também recuperou a compostura, aguardando o início da reunião. Além da tripulação do Chapéu de Palha, há outro assunto importante nesta reunião. Com relação à situação da operação para capturar os antigos Shichibukai, Brânio, você deve relatar. A voz de Akainu era baixa e rápida. Ficou claro que seu humor estava extremamente ruim. Brânio acenou com a cabeça para ele e, em seguida, relatou as informações sobre a conferência aos oficiais abaixo. Ontem, a equipe liderada pelo almirante Fujitora tentou prender Olho de Águia Miel e Jeco Moria. Após uma batalha feroz, ambos os lados sofreram pesadas baixas. Miel e Moria romperam o cerco à meia-noite e fugiram da ilha Kuraigana. Esta manhã, os dois reapareceram na ilha Karaibari, repelindo nossas forças que estavam cercando Bug. De acordo com as últimas notícias que acabamos de receber, esses poucos ex-senhores da guerra que se reuniram já formaram uma nova aliança com Bug à frente, chamada a Guilda da Cruz. Além disso, a Guilda da Cruz emitiu um grande número de cartazes de procurados particulares, classificando oficiais de diferentes patentes por preço e oferecendo recompensas pelas cabeças de fuzileiros navais. A situação é extremamente grave.
O tom de Brânio também demonstrava claramente alguma emoção. No instante em que sua voz baixou, todos os oficiais abaixo franziram a testa. Piratas oferecendo recompensas por fuzileiros navais, pensar que eles dariam ouvidos a uma coisa tão absurda. Essa ação já é uma provocação flagrante contra os fuzileiros navais. Em termos de maldade, a existência da Guilda da Cruz superou em muito a da tripulação do Chapéu de Palha. Em pouco tempo, a sala de reuniões se encheu de palavras raivosas. E a discussão sobre a atualização das recompensas para a tripulação do Chapéu de Palha e a Guilda Cross tornou-se um tanto acalorada. E depois da reunião, fumante. Espere um minuto. Assim que saía da sala de reuniões, Sommer foi parado por Akainu. O que é? Sommer virou levemente a cabeça. O charuto no canto da boca de Akainu acendeu. Ele soltou uma baforada de fumaça e disse em voz baixa. Informações de inteligência indicam que a Imperatriz Pirata, Boa Hancock, retornou à Ilha Cuja. Por coincidência, o departamento científico acaba de enviar mais 2 serafins. Leve-os e faça uma viagem ao Cinturão da Calma. Entendido. O fumante apenas acenou com a cabeça e saiu sem dizer muita coisa. No instante em que Sommer saiu, Akainu também se levantou e se preparou para sair da sala de reuniões. Nesse instante, o Dendemushi em seu bolso tocou de repente. Buru buru buru. Clique. Akainu, envie tropas para apoiar Mary Geoise. Imediatamente. O que aconteceu? É o exército revolucionário. Parem de fazer perguntas e se apressem. Rachadura. A voz urgente e raivosa no Dendemushi desligou imediatamente. Os únicos que ousariam falar com tal atitude ao almirante da frota dos fuzileiros navais eram, naturalmente, aquelas poucas pessoas que ocupavam posições de destaque. O devaneio já não acabou? Todos os reis tinham acabado de deixar Mary Geoise nos elevadores. Foi por isso que ele convocou a reunião. Por que eles escolheriam atacar agora? Bum! Uma erupção de magma carmesim. Uma parede inteira da sala de reuniões foi estilhaçada e derretida sob o magma. No último dia, justamente quando o devaneio havia terminado e todos soltaram um suspiro de alívio e baixaram a guarda. O exército revolucionário. Seu humor, que já estava no fundo do poço hoje, e agora, o rosto de Akainu estava tão sombrio que dava para espremer a água dele. Um conjunto de rochas vermelhas e escarpadas erguia-se até as nuvens. Dentro da estação Mary Geoise, situada na linha vermelha, todos olhavam para o céu, atônitos, com os rostos tomados pelo terror. Uma enorme sombra cobria a terra. Bem acima, numa camada de nuvens mais alta que Mary Geoise, uma dúzia de pequenas ilhas flutuantes começaram a cair repentinamente. Capítulo 362. Trazendo seus nomes de volta para casa. No East Blue, o dia de hoje prometia ser extremamente agitado. Com o fim da guerra entre os imperadores no Novo Mundo, os novos cartazes de procurados da tripulação do Chapéu de Palha se espalharam rapidamente por todos os cantos do planeta. Nesse nível, a visão das pessoas sobre as recompensas pela tripulação do Chapéu de Palha era completamente diferente de antes. A intenção original de se oferecer recompensas por piratas era incitar as classes mais baixas a reprimir criminosos de todos os lados, como caçadores de recompensas, civis ou até mesmo piratas que lutavam entre si por fama. Mas quando a recompensa era alta o suficiente, ninguém se dava ao trabalho de incomodar esses piratas por dinheiro. Afinal, alguém com força suficiente para matar um pirata com uma recompensa de 3 bilhões de berris tinha várias maneiras menos arriscadas de ganhar essa quantia. E essas pessoas geralmente não eram muito gananciosas. Para esses criminosos de alta recompensa, que podiam ser contados nos dedos de uma mão em todo o mar, as pessoas tinham uma atitude diferente. Nas palavras de Reiner, essas pessoas eram os chamados fofoqueiros. Ei, o que vocês estão fazendo? Parem com isso, seus idiotas. No quintal do Ishin Dojo, na vila de Shimotsuki, algumas árvores se encostavam no muro. Pássaros saltitavam entre a sombra verde, observando as crianças, em fileiras impecáveis com seus uniformes do dojo, suando bastante no chão. Nesse instante, um rugido exasperado interrompeu os gritos do treinamento. Ao observar os alunos à sua frente, cada um com uma espada de madeira na boca imitando o estilo das 3 espadas, uma veia saltou na testa de Koshiro, e ele se encheu de raiva. Mas sensei, o espadachim Horonoa usa o estilo das 3 espadas. Disse um estudante suado enquanto brandia sua espada. O estudante ao lado dele, também suando profusamente, acrescentou. Exatamente. Espere só, sensei. Em breve eu também serei um pirata tão forte quanto ele. Vocês. Koshiro não conseguiu evitar cerrar os punhos. Bem em frente aos alunos na parede, haviam cartas de procurado recém-publicado. Na foto, um samurai de cabelos verdes com 3 brincos de ouro. Expressão severa e empunhando o estilo das 3 espadas havia se tornado a figura de fé que os inspirava a treinar arduamente. Espadachim Horonoa Zoro, recompensa, 1.711 milhões berris. E do outro lado desses estudantes, debaixo de uma árvore num canto, alguns outros tinham formado um pequeno grupo e se separado. Suas mãos estavam envoltas em ataduras brancas, e eles estavam em posição de cavaleiro, socando o tronco de uma árvore. Para se tornar forte, você precisa aprender com os mais fortes do mundo. A partir de hoje, abandonarei a espada e aprenderei a usar os punhos. Bang! Ha! Bang! Ha!
A copa da árvore tremia levemente e de tempos em tempos algumas folhas verdes escuras caíam. E pendurado no alto do tronco estava também o cartaz de procurado de um grande pirata que também viera do East Blue. No campo de batalha, seus cabelos loiros estavam selvagens e esvoaçantes, deixando para trás um dorso forte e robusto e um perfil frio. Necrolord Reiner Serpente Negra, recompensa, 4 bilhões e 200 milhões berries. Acabou. Eles são completamente casos perdidos. Koshiro levou as mãos à testa, com o rosto expressando uma mistura de desespero e impotência. Na vila de Sirapi, a costa era cercada por altas falésias. Um longo caminho inclinado atravessava uma floresta e levava até a vila. Pequenas colinas verdes abrigavam casas particulares, com fumaça saindo das chaminés, transmitindo uma sensação de paz e tranquilidade. Na trilha de terra batida, 3 figuras pequenas, segurando cartazes de procurados, correram rapidamente em direção a uma jovem loira pura e tranquila. Kakia, senhorita Kaia. Cuidado, vocês 3. Ao ver os 3 ruivos chegarem à sua frente, Kaia, que carregava um kit médico e se preparava para ir ao posto de saúde da cidade, esboçou um leve sorriso. Bom dia. Você está tão feliz, algo de bom deve ter acontecido. Bom dia. Os 3 ruivos se curvaram ofegantes com as mãos nos joelhos. Sem nem mesmo olhar para cima, entregaram apressadamente o cartaz de procurado para Kaia. Rápido, olhe isto. É o Usopp? Kaia parecia já ter adivinhado o que estavam perguntando. Ela deu um leve sorriso, seus 2 olhos se estreitando como uma lua crescente enquanto pegava o cartaz de procurado. Como esperado, era exatamente como ela havia imaginado. Sogeking Usopp recompensa 600 milhões berries. A recompensa pelo capitão Usopp aumentou novamente. Embora não seja muito, ele deve ter vivenciado uma batalha muito perigosa e feroz. O importante é o título. O título é o que importa. Sogeking, o capitão Usopp finalmente tem seu próprio título. Os 3 ruivinhos estavam cheios de animação, acenando com as mãos e gesticulando. Sim, gostaria de saber que tipo de aventuras emocionantes Usopp já viveu. Quero muito esperar que ele volte e compartilhe isso comigo, pensou Kaia com um leve sorriso e expectativa. No navio de cruzeiro em forma de cavala, à deriva com as ondas do mar, o ambiente estava repleto de pessoas. O restaurante à beira-mar Barati. Ei, não conseguem ver as 5 palavras enormes refeição de auxílio gratuita. Vocês, pobres mortais, não têm permissão para entrar no restaurante. Vão lá e comam até se fartarem, seus bastardos. Você realmente não sabe como falar, Patty. Mesmo que você esteja fazendo uma boa ação, as pessoas não vão te agradecer por isso. Elas vão até falar mal da gente. Sua idiota. O chefe Carne suspirou impotente. Após levantar um homem sem teto e jogá-lo no balcão de distribuição de refeições para pessoas em situação de vulnerabilidade, Patty voltou ressentida. Calha a boca. Pobres não são permitidos. Clientes que podem pagar são meus deuses. Não se deixem enganar por aquele cozinheiro idiota. Ei, leve este prato embora. Ao passar por uma mesa, Patty foi chamado por um cliente. Bang. Patty olhou para baixo, com uma expressão de desagrado no rosto. Bateu com a mão grande na mesa e inclinou-se sobre ela rugindo. Você não acabou de comer uma dessas almôndegas? Como assim? Minha comida não é boa? Por que você está gritando tão alto? Eu sou alérgico a camarão, ok? Eu tenho dinheiro. Não é da sua conta. Se você tem alergia a camarão, por que pediu bolinhos de camarão? Você é idiota? Bang. Diante da resposta do cliente, Patty ficou ainda mais furioso. Ele agarrou o outro pela gola e o levantou. Este restaurante não serve deuses ricos como você, que desperdiçam comida. Deixe seu dinheiro e vá embora. Depois de sacudir todo o dinheiro do corpo do cliente, Patty ergueu o outro e caminhou até a porta, expulsando-o furiosamente. Ladrões! São todos ladrões! Vou chamar os fuzileiros navais para prenderem vocês. A cliente elegantemente vestida gritou pateticamente. Faça o que quiser. Esse é o pagamento pela sua refeição e a compensação por incomodar os outros convidados. Patty bateu palmas com desdém e voltou para dentro. Carne ficou sem palavras. Quem era que estava incomodando os outros convidados? Embora seus métodos sejam um tanto bizarros, não é você quem melhor personifica o jeito de Sanji ser um chefe, seu idiota? Ah bem, Carne voltou para a cozinha. 2 fileiras de bancadas estavam repletas de chefes, todos preparando com paixão um prato delicioso após o outro. Na parede ao fundo havia um cartaz de procurado. A foto era exatamente igual à do cartaz gigante colado na entrada do restaurante. Sanji Perna Negra, recompensa e 1 bilhão e 732 milhões berries. A comida da mesa 38 já está pronta? Caprichem mais, pessoal. Fazer um cliente esperar 1 minuto sequer é negligência da nossa parte. Sim, a cozinha era mais uma vez palco de intensa atividade. Capítulo 363. Deixamos completamente de ser humanos. O sol da manhã estava perfeito, quente e suave no rosto, sem ser escaldante. Sempre que uma brisa soprava, trazia um toque de frescor, revigorando a mente e o espírito, como se todas as aflições fossem purificadas. Na vila de Kokoyazi, o sol fraco e quente incidia sobre o denso pomar de tangerinas, fazendo com que o verde exuberante brilhasse com pontos de luz dourados. Em seguida, atravessou as brechas entre as folhas, projetando sombras salpicadas de luz das árvores no rosto de uma jovem garota. Ela jogou os cabelos roxos para trás com a ponta dos dedos. 2 anos haviam se passado, e Nojiko também havia se tornado uma beleza madura, ainda mais atraente.
Ela largou a tesoura de poda, saiu do pomar de tangerinas e seguiu por uma trilha rural até chegar à cidade. Rangido. Sinceramente, você não vai ligar para os fuzileiros navais para reclamar de novo, vai? Nojiko abriu a porta de madeira e entrou na casa, balançando a cabeça e soltando um suspiro acompanhado de uma risada. Genzo sentou-se à mesa com os braços e pernas estendidos, pressionando com força os números de vários ramos da marinha, enquanto resmungava irritado. O que esses fuzileiros navais estão fazendo? Uma coisa é divulgar um cartaz de procurada por uma garota bonita, mas usar uma foto tão sensual, qualquer um que não soubesse pensaria que era um pedido de casamento. Que vergonha! É simplesmente vergonhoso demais. Precisamos obrigá-los a remover essa foto tão humilhante. Desista. Você tem a audácia de falar mal dos outros. Nojiko não conseguiu evitar revirar os olhos para ele. Na parede havia uma foto ampliada que cobria toda a superfície, exibindo em toda a sua sensualidade a figura de Nami. Rainha do tempo Nami, recompensa 1 bilhão e 120 milhões de frutas. Genzo continuou a discar o telefone incansavelmente, como um velho pai teimoso que não suportava ver sua filha sendo explorada por outros homens. Nojiko sorriu e disse impotente, tentando consolá-lo. Tudo bem, Genzo. Não seja tão antiquado. Se você está preocupado com alguém cobiçando a Nami, provavelmente está pensando demais. Nojiko caminhou até o lado de Genzo e sentou-se. Ela casualmente jogou para ele uma tangerina recém-colhida e disse com um sorriso. Há muito tempo circulam rumores de que Nami é muito próxima daquele Reiner na nave deles. Em vez de se preocupar com a foto, você deveria se preocupar mais com o que fazer se ela for levada por ele no futuro. O quê? Por que você só está me contando isso agora, Nojiko? Ao ouvir isso, Genzo ficou imediatamente furioso. A imagem de Reiner surgiu em sua mente, e seus olhos estavam prestes a cuspir chamas de raiva. Ele rangeu os dentes e gritou. Na verdade, é aquele pirralho. Eu sabia que ele não prestava desde o momento em que o vi. Uma garota simples como a Nami ainda se deixa enganar com muita facilidade quando está lá fora. Nami? Simples? Seu filtro é um pouco grosso. Nojiko sorriu, mas não disse nada. Ela teve uma boa impressão de Reiner, mas para Genzo, que se via como um pai, era definitivamente diferente. Aos olhos dele, Nami sempre seria uma jovem simples, e todos os homens que se aproximassem dela jamais seriam boas pessoas. Nojiko apoiou o rosto na mão e disse com um sorriso. Com a personalidade da Nami, ninguém consegue se aproveitar dela. Se ela realmente quer se casar com alguém, é inútil você ficar discutindo isso aqui. Casamento? Genzo gaguejou com o rosto corando intensamente. A última vez que alguém lhe mencionara essas duas palavras fora quando Bellimer o provocava. Ele também corara, tal como agora. Bellimer sempre foi assim. A personalidade de Nami é igualzinha à dela, pensou Nojiko. Quase me esqueci. Genzo também nunca foi casado. Não me diga que ele ainda é um velho virgem? Levando a mão à boca para conter o riso, Nojiko levantou-se e saiu, deixando Genzo sozinho no quarto, ainda resmungando irritado. Uma brisa fresca soprava, trazendo consigo um leve aroma de tangerina doce. Na primeira metade da Grand Line, em Water 7, mundialmente famosa por sua tecnologia de construção naval, no escritório da Galeila Company. E isto é... Ei, eu sei que ele é um pervertido, mas isso não é um pouco pervertido demais? Liderados por Isebur, os vários capatazes do Dikion estavam aglomerados em volta de uma mesa, encarando o cartaz de procurado sobre ela com as sobrancelhas franzidas. Cyborg Frank. Esse é o seu apelido e nome, certo? Mas o que é essa foto estranha? Pensar que chegaríamos a este ponto, Frank. Isebur levou a mão à testa e não conseguiu conter um longo suspiro. No cartaz de procurado, a figura de Frank havia sumido. Em seu lugar, estava um robô gigante que, a julgar pelo que o cercava, tinha claramente mais de 10 metros de altura. Foi muito legal, mas... Suspiro. Trilhar de fato esse caminho sem volta. Os ciborgues são muito assustadores. Os vários capatazes balançaram a cabeça e suspiraram. Ficou claro que eles já haviam confundido esse robô com o próprio Frank. Lembrando-se de como Frank costumava reclamar que não conseguia alcançar as costas e, portanto, não conseguia se transformar completamente em um ciborgue. Isebur sentiu que o futuro daquela criança era sombrio. Esse pervertido deixou completamente de ser humano. Os cartazes de procurados da tripulação do Chapéu de Palha e da Guilda da Cruz se espalharam pelo mundo a uma velocidade impressionante. Naturalmente, os próprios procurados também os receberam. Na segunda metade do Novo Mundo, num dia ensolarado com uma brisa suave no mar, um veleiro com proa em forma de ovelha deslizava lentamente pelas ondas. Uma nuvem flutuava preguiçosamente no céu azul, movendo-se paralelamente ao pequeno barco. Super, clang. No gramado do terraço, Frank manteve os braços juntos acima da cabeça, parecendo muito animado. O motivo era simples. A pessoa cuja recompensa havia aumentado mais em toda a tripulação pirata dessa vez era ele. A raiva que sentirá inicialmente por causa da foto havia agora se dissipado completamente. 1 bilhão e 60 milhões de bagas. É mais que o dobro. A paixão transbordante de Frank estava estampada em seu rosto. TSK, TSK, TSK. Você conseguiu, Frank. Reiner, tomando sol em uma espreguiçadeira, tirou o cartaz de procurado do rosto e deu um leve sorriso. A recompensa da rainha era de 1,3 bilhão de berries. Frank a derrotou na frente de todos, então um aumento considerável em sua recompensa era de se esperar. Embora não dominasse o aqui, o limite superior da tecnologia não era baixo, especialmente o poder dos lasers.
que eram extremamente difíceis de se defender mesmo com a Ki. O Mecha Strike Freedom que ele usou na luta contra Queen ainda dependia bastante da defesa assustadora proporcionada pelo morto-vivo Josu, mesmo depois de usar toda a tecnologia que Queen lhe deu para aprimorar o Mecha, e sem mais o auxílio de um morto-vivo para as modificações. A força de Frank certamente faria jus à recompensa. E aí, por que o cabeça de musgo não está falando hoje? Debaixo de uma árvore num canto do gramado, Sanji caminhou até ele e disse sarcasticamente. Zoro estava encostado no tronco da árvore com os olhos fechados e não se importou com ele, mas a veia saltando em sua testa ainda revelava a raiva que ele reprimia em seu coração. Sua recompensa aumentou bastante, não é? 1.711 milhões de berries. Vendo que Zoro permanecia impassível, o insaciável Sanji tornou-se ainda mais arrogante. Ele se aproximou do ouvido de Zoro e disse em tom de deboche. Por que essa cara triste? Você não está feliz, com o quarto filho? Seu desgraçado. Essa foi a gota d'água. Zoro cerrou os dentes e as veias em suas têmporas saltaram. Não seja tão arrogante, seu cozinheiro pervertido. Vou te mandar para a soltura agora mesmo. Clang. Quem tem medo de quem, cabeça de mesgo? Como número 3, aceito generosamente o seu desafio. A expressão sarcástica de Sanji ainda era extremamente irritante. Aceite, um desafio. Irritado e com frio. Zoro cerrou os dentes, desembainhou a espada e avançou. Com certeza vou te matar. Capítulo 364. Um dia na vida de um aprendiz de pirata. Seus dois idiotas. Vocês realmente se importam com uma coisa como o ranking de recompensas? Vocês são tão infantis. Reiner zombou, sem se dar ao trabalho de olhar para os dois que estavam prestes a brigar. Ele simplesmente pegou seu próprio cartaz de procurado, deu uma olhada rápida e depois se deitou satisfeito para tomar sol. Como se espera de um homem com um patrimônio de 4,2 bilhões. Nada infantil. Nami revirou os olhos para ele, sem dizer nada. Um instante depois, não conseguiu conter um sorriso, balançou a cabeça com uma risada exasperada e sentou-se na grama ao lado dele. Esticou as pernas, inclinando a cabeça, deitou-se no colo de Reiner. Reiner bagunçou delicadamente os cabelos de Nami, sentindo as mechas macias passarem por entre seus dedos. O som da luta nas proximidades não era barulhento. Em vez disso, fazia-o sentir um outro tipo de tranquilidade. Embora não tivesse superado a antiga recompensa de Kaido, não havia dúvida de que, além dos falecidos Roger, Barba Branca e outros, ele era agora o pirata com a maior recompensa do mundo inteiro. Nesse nível não era fácil aumentar ainda mais a recompensa. Ainda havia um longo caminho a percorrer até o Hall da Fama dos 5 bilhões. Dessa vez, além dele, Sanji, Zoro e Frank, os aumentos dos outros não foram significativos. Alguns nem sequer aumentaram. Luffy 3,6 bilhões de berries. Robin, 980 milhões de bagas. Usopp, 680 milhões de berries. Brook, 540 milhões de bagas. Em seguida, vieram os dois aprendizes de pirata. Pudim do chefe de pastelaria, 60 milhões de frutos silvestres. Música Uta, 60 milhões de frutas vermelhas. Uta agora também era oficialmente reconhecida pelo mundo exterior como membro dos Piratas do Chapéu de Palha. A experiência de estar em um cartaz de procurado pela primeira vez deixou Uta um pouco desconfortável, mas também um pouco animada. Nesse momento, no ninho da gávea no mastro principal, Uta estava deitada junto à janela como de costume, observando os movimentos do mar ao redor com binóculos. Na superfície do mar, a uma distância extremamente grande, era possível avistar vagamente dois pequenos navios de guerra com a bandeira branca da gaivota. Eram navios de vigilância da marinha. Segundo Reiner, esse era o tratamento padrão para todos os imperadores do mar normalmente. Eles apenas o seguiam à distância e não atacavam. Se algo desse errado, eles fugiriam. Sua única responsabilidade era transmitir seus movimentos para o quartel-general. Eles não precisavam se preocupar com os navios de vigilância. Mesmo que os afundassem, navios de guerra próximos simplesmente enviariam mais gente. Era um ciclo sem fim. Podiam afundá-los quando realmente precisassem realizar uma operação clandestina. Após examinar os arredores e não encontrar nenhum outro movimento, Uta largou os binóculos, virou-se e ficou em posição de sentido para prestar continência. Governador-geral Chopper reportando. Nenhuma condição anormal detectada por enquanto. Muito bem. Aprendiz Uta, você pode descansar agora. Chopper usava uma capa preta e um chapéu de capitão, e estava em pé sobre a mesa. Ele assentiu com satisfação, de braços cruzados. Dois piratas jogando um RPG de piratas. Não é de admirar que Reiner não conseguisse entender o raciocínio deles. Ao ouvir as palavras de Chopper, Uta sorriu, mostrando os dentes. Ela estendeu as mãos à sua frente, com os 5 dedos curvados em garras, e encarou Chopper com ansiosa expectativa. Ri. Já que é hora do intervalo, é hora de eu te fazer carinho, Chopper. Espere um minuto, Uta. O que você está fazendo? O rosto de Chopper empalideceu e ele ficou tão assustado que deu vários passos para trás em pânico. Aqui vou eu. Uta, com o rosto cheio de entusiasmo, atacou. Chopper ficou tão assustado que seus pelos se eriçaram e ele saltou, seus chutes giratórios deixando rastros enquanto fugia. Não corra, Chopper. Não venha para cá. Uma pessoa e um veado, um perseguindo e o outro fugindo, estavam se divertindo muito brincando no ninho do corvo. Uma brisa suave soprava através das nuvens brancas e fofas, pintando um belo quadro no céu transparente azul safira. Rangido.
Pudim saiu da cozinha vestindo um vestido branco, um avental curto e carregando uma bandeja com algumas sobremesas de aparência adorável, exalando um aroma inconfundível de bolo assando. Acabei de fazer um bolo mousse. Venham todos experimentar. Descendo as escadas e caminhando até o gramado, Pudim sorriu gentilmente e ofereceu pequenos bolos a todos que encontrava. Robin, lendo debaixo de uma árvore, foi o primeiro a aceitar com um leve sorriso. Obrigada, Pudim-chan. Parece maravilhoso. É perfeito para acompanhar o café. Brooke, segurando uma xícara de café, deu uma risadinha e aceitou um bolo. Obrigado pelo seu trabalho árduo. Bolo? Luffy, que estava pescando no convés da proa, moveu o nariz, virou a cabeça bruscamente e viu Pudim distribuindo bolos no convés. Hehehe, estou chegando. Luffy sorriu, revelando uma fileira de grandes dentes brancos enquanto ria. Ele jogou sua vara de pescar no chão e, impaciente, saltou da proa até Pudim. Ei, Chopper, Uta, desçam logo para comer bolo. O Luffy não vai guardar nada para vocês. Frank pegou um pedaço de bolo e gritou para cima. Dentro do ninho do corvo, Uta segurava Chopper e colocava a cabeça para fora da janela. É bolo. Estamos chegando. Ao verem o bolo de mousse, os olhos de ambos brilharam. Meninas e crianças nunca resistiram às sobremesas. Uta carregou Chopper e saltou diretamente do ninho do corvo. Delicioso. Pudim, você é o melhor. Uta e Chopper deram uma mordida no bolo. A massa fofa e o aroma cremoso se misturaram perfeitamente em suas bocas, e seus rostos se iluminaram de felicidade. Como é que se pode comer sobremesa sem uma bebida? Café ou chá preto, para todos. Após distribuir o bolo, Sanji empurrou um pequeno carrinho de refeições. Uma cafeteira, um bule de chá preto, além de xícaras, leite e açúcar. Tudo estava lá. Ainda tem bombas de creme na cozinha, e o daifuku de cocô que eu acabei de aprender a fazer no país de Wano. Deixa eu ir buscar para todo mundo. Pudim deu um leve sorriso. Ao ver todos desfrutarem das sobremesas que ela preparou, uma sensação de felicidade também invadiu o coração de Pudim. Muito bem. Chá da tarde, chá da tarde. Eu te ajudo, Pudim. Uta pegou a mão de Pudim com grande interesse e correu para a sala de jantar. No início, os dois ainda eram bastante reservados. Uta interagia principalmente com Luffy e Pudim com Sanji. Mais tarde, talvez porque ambas tivessem acabado de embarcar no navio, ou talvez porque suas idades mentais fossem semelhantes, Pudim era a garota mais nova a bordo. E embora Uta fosse vários anos mais velha, como não tinha tido contato com pessoas da sua idade por muitos anos, além de sua natureza vivaz, sua personalidade também era como a de uma criança. Aos poucos, os dois começaram a passar mais tempo juntos e se tornaram as únicas pessoas no navio com quem eles conseguiam conversar. Até então, depois de ficar quase uma semana no país de Wano, Pudim e Uta conheceram Otama, Iori e os outros, vivenciaram experiências juntos. Aprenderam histórias sobre outras pessoas e estiveram lado a lado com seus companheiros. Observando seus companheiros lutarem lado a lado, eles lentamente sentiram o calor e a alegria dessa grande família e aos poucos, também se abriram bastante. Além de Luffy, Uta começou a se dar bem com Chopper, Usopp e Brook. Reiner só conseguiu dizer que os idiotas se divertem mais. Todas essas poucas pessoas tinham personalidades muito vibrantes. Era natural que se dessem bem com Uta. Embora a personalidade de Pudim não fosse tão aberta quanto a de Uta, o navio não era composto apenas por idiotas. Reiner, Zoro, Frank e até mesmo Nami e Robin também conseguiam dar a Pudim o cuidado que ela precisava. Além de Sanji, Pudim gradualmente começou a sentir um calor suave vindo dos outros. Quando estava na vasta terra de Toto, ela se sentia sozinha. Neste pequeno navio, ela estava cercada por um amor transbordante. Este lugar era mais parecido com um lar do que qualquer outro. Na sala de jantar, Pudim tirou as bombas de creme recém-assadas do forno com grossas luvas de forno. Ela sorriu ao colocá-las em um prato, suspirando emocionada. É maravilhoso ter sido convidado para este navio. Hehehe. Será que a Pudim vai chorar de tanta emoção? Uta inclinou a cabeça, pressionando o rosto contra o de Pudim, e riu alegremente. Claro que não. Depressa, leve a toalha de piquenique para fora e estenda-a. O rosto de Pudim ficou vermelho, e ela rapidamente pegou um jogo americano e o empurrou em direção a Uta. Uta pegou o presente e ao mesmo tempo pegou um prato de bombas de creme arrumadas e saiu correndo da sala de jantar, rindo, como se estivesse fugindo. Corram, corram! O Pudim vai bater em alguém. Capítulo 365. Sempre existem 5 Yonkou. Uma brisa marítima fresca trazia o aroma da grama e das árvores ao passar pelo gramado verdejante. A luz tênue do sol brilhava suavemente sobre o corpo, proporcionando uma sensação de aconchego incomparável. No terraço gramado do Mary, uma toalha de piquenique estava estendida à sombra de uma árvore. O grupo sentou-se ao redor dela, desfrutando tranquilamente do chá da tarde, conversando e rindo. Robin encostou-se ao tronco da árvore, lendo um livro em silêncio, com um sorriso no rosto. Ela não se importava com os ruídos ao seu redor. Pelo contrário, eles a faziam se concentrar ainda mais, como se tais sons pudessem lhe trazer paz interior. Nami sentou-se serenamente de lado, com suas 2 pernas longas e loiras esticadas na diagonal. Reiner estava deitado na grama com as pernas cruzadas, a cabeça apoiada nas coxas perfeitamente redondas de Nami, os olhos fechados enquanto apreciava o calor da luz do sol.
Nami tomou um gole delicado de seu chá preto, pousou a xícara, pegou um pequeno bolo e deu uma pequena mordida, enquanto com a outra mão folheava casualmente o jornal. Isto é. Ao se deparar repentinamente com notícias inacreditáveis, Nami franziu levemente a testa, com um toque de perplexidade nos olhos. Ao ouvir a voz dela, Reiner não pôde deixar de abrir um olho, lançando um olhar curioso. Nami virou o jornal para que ele pudesse ver e perguntou: Reiner, você ainda se lembra dele? Bug, o palhaço. Esse cara está incrível agora. Olha só, são todas pessoas que a gente conhece. Sem precisar que Nami explicasse nada, no momento em que Reiner viu a foto de Bug, ele já sabia o que estava acontecendo. Viu um cartaz que também ocupava uma grande área no jornal. 2 espadas estavam cruzadas formando um X, e esse X dividia o cartaz em 4 partes. À esquerda e à direita estavam os retratos de Avé e Miel e Crocodile, respectivamente. Abaixo, Moria. E bem no topo, o retrato que ocupava a maior área era, surpreendentemente, Bug. A Guilda da Cruz, uma organização fundada por Bug, o palhaço estrela, ascendeu da noite para o dia e agora é um dos 5 imperadores do Novo Mundo. Nami disse com uma expressão grave. Ao ouvirem isso, os outros também não puderam deixar de se aproximar. Os 4 imperadores que governaram o Novo Mundo por muitos anos foram derrubados um após o outro. No entanto, novas potências surgiram como cogumelos depois da chuva. Kaido acabará de ser derrotado em um ataque frontal, e agora havia outra guilda cruzada. Por que sempre há 5 Yonko? Não é aquele grandão de nariz vermelho? E o crocodilo da areia e Moria. No momento em que Luffy viu Bug, ficou chocado com os olhos arregalados. Ele gritou em descrença. O que está acontecendo? Como esse cara se tornou o chefe deles? Os fuzileiros navais devem ter se enganado. Hawkeye não é do tipo que se submete aos outros. Zoro não pôde evitar franzir a testa. Não só a imagem dava a entender que Bug era o chefe da Guilda Cross, como até mesmo o texto introdutório ao lado afirmava isso diretamente, o que o deixou completamente perplexo. Além da notícia, o jornal também trazia na página seguinte vários cartazes de procurados, correspondentes aos membros da Guilda da Cruz, um por um. Entre eles, os antigos senhores da Guerra Reais, que haviam perdido seu status de piratas legais e tiveram suas recompensas remetidas, e que agora representavam uma ameaça ainda maior ao reunir a organização Cross Guild. O espadachim mais forte do mundo, Dracule Miel, 3 bilhões e 590 milhões berris. Crocodilo, 1 bilhão e 965 milhões de bagas. Gecko Moria, 1 bilhão e 240 milhões de bagas. E então havia aquele que possuía o prestígio para comandar essas 3 potências, um membro da tripulação original do Rei dos Piratas Roger, o Grande Pirata, à altura de Shanks, o Ruivo, Bug, o Palhaço Estrela. Recompensa: 3 bilhões e 189 milhões de bagas. Então, os fuzileiros navais são os maiores fãs do Bug. Reiner não conseguiu conter a reclamação interna. A forma como o relatório foi escrito o deixou sem palavras. Além desses 4, Bug e Crocodile tinham alguns subordinados decentes, como o Careca com a fruta dado, o Senhor 13 e outros do mesmo tipo. Entre eles, uma pessoa com uma aparência particularmente chamativa atraiu a atenção de Reiner. Maquiagem exagerada, cílios longos e uma expressão extravagante no rosto. Era o antigo agente sênior da Baroque Works, codinome Senhor 2, o Okama Bon Clay. Esse cara realmente voltou a se encontrar com o Crocodile. Reiner deu uma risada amarga. 2 anos atrás, como Bon Clay ainda não os havia conhecido, ele não foi capturado e enviado para Impel Down para encobri-los, como na história original. Ele achava que conseguiria encontrar o Reino Kamabaka, mas parecia que Sanji não havia mencionado que o encontrariam lá. Embora a Guilda da Cruz fosse composta por piratas, essa organização não se assemelhava a uma tripulação pirata, mas sim a uma companhia. Após conversarem um pouco sobre a Guilda da Cruz, o grupo também descobriu que essa organização havia oferecido recompensas pela cabeça dos fuzileiros navais. Um capitão tinha 1 estrela, um contra-almirante 3 estrelas e um vice-almirante 5 estrelas. Uma estrela representava 100 milhões de berris. Quanto ao maior poder de combate dos fuzileiros navais, os 3 almirantes e o antigo herói dos fuzileiros navais, Garp, cada um possuía 3 coroas, representando uma recompensa de 3 bilhões de berris. E o atual almirante da frota, Akainu, havia alcançado a assustadora marca de 5 coroas, uma recompensa de 5 bilhões de berris. Isso é ainda mais exagerado do que a recompensa de Reiner, a recompensa de Akainu. Usopp gritou alarmado. Originalmente a recompensa de Reiner, de 4,2 bilhões, era a maior do mundo, seguida pela de Shanks, o Ruivo, com 4 bilhões 48 milhões 900 mil berris. Mas agora uma recompensa de 5 bilhões havia aparecido. Não dá para comparar exatamente assim. O sistema de recompensas dos fuzileiros navais e o da Guilda Cruzada não são iguais. Mas isso já basta para mostrar que aquele cara é muito forte. Reiner endireitou-se e disse com um sorriso amigável. As regras de recompensa da Guilda da Cruz eram basicamente baseadas na patente, mas, na verdade, dentro da mesma patente nos fuzileiros navais, a força dos indivíduos também variava muito. Como diz o velho ditado, a diferença entre um vice-almirante e outro é maior do que a diferença entre um ser humano e um porco. Agora, o mesmo acontecia com os almirantes. Os 3 almirantes do passado, Akainu, Aokiji e Kizaru, também estavam em um nível diferente dos atuais Ryukugyu e Fujitora. Reiner havia lutado contra eles e podia sentir isso claramente.
Se fossem comparados com base na força, 3 bilhões seria um número um tanto inferior ao de Kizaru. Logo, as sobremesas do chá da tarde foram devoradas por Luffy. O café e o chá preto também esfriaram gradualmente. Nami, que havia retomado o jornal, continuou a folheá-lo. De repente, seus olhos se arregalaram em choque, e ela se levantou abruptamente, olhando para a proa. O jornal caiu de sua mão. Nele havia uma reportagem sobre o ataque do exército revolucionário à Terra Santa. O herdeiro da fruta flutuante, Sabó, havia descido do céu com uma dúzia de ilhas isoladas e as lançado contra Mary Geoise. Mas Nami não tinha tempo para se preocupar com isso agora. O vento que soprava contra sua pele a alertava fortemente sobre a crise iminente para o Mary. Bang, bang, bang. Ai, ahahaha. O que está acontecendo? De repente, o mar calmo tornou-se turbulento e o navio começou a balançar violentamente. Vento cruzado vindo da direção das 2 horas. Rápido, recolha as velas, Reiner. Rumo às 11 horas. Entendi. Reiner gritou em resposta ao comando de Nami, convocou seus mortos-vivos para trabalhar e, ao mesmo tempo, saltou para o posto de comando no 2º andar. A temperatura caiu repentinamente e um frio cortante penetrou até os ossos. À frente do Mary, uma vasta camada de ar branco e gélido permeava toda a superfície do mar. Um vento forte levantava flocos de neve que dançavam em seu interior. Segurem-se firme, pessoal. Estamos prestes a entrar em uma área marítima irradiada pelo campo magnético de uma ilha de inverno. Nami gritou ansiosamente, abaixando-se e agachando-se, com as 2 mãos agarrando firmemente o corrimão. Embora o clima da Grand Line fosse estranho e imprevisível, seu vasto conhecimento meteorológico e ampla experiência em navegação ainda lhe permitiram identificar alguns padrões. Observando a turbulência do mar e o vento gélido e cortante, a ilha de inverno em que estavam prestes a entrar provavelmente era extremamente inóspita. Todos se agarraram firmemente às estruturas ao redor. Entrar em uma área marítima com forte radiação magnética significava que havia uma ilha com clima semelhante nas proximidades. Em breve eles poderiam encerrar sua viagem marítima e desembarcar na ilha. Luffy estava deitado em seu trono exclusivo, abraçando a cabeça de ovelha do Mary, com os olhos demonstrando um toque de expectativa. Logo, o veleiro mergulhou na tempestade de neve. A água do mar agitava-se violentamente e ondas gigantes quebravam com força contra o casco, lançando respingos. As gotas de água que atingiam seus corpos eram geladas. Bem atrás do Mary, 2 pequenos navios de guerra balançavam violentamente na forte correnteza. Observando Mary desaparecer gradualmente na vasta nevasca branca, o coronel da marinha no convés, em posição de cavalaria, gritou para o Dendem Mushi, chamando o quartel-general. Perdemos a tripulação do Chapéu de Palha em uma nevasca. O outro grupo já entrou na área marítima de Eguiad. Repito, o outro grupo já está se aproximando da Ilha do Futuro, ao mesmo tempo na entrada do Novo Mundo. Glu glu, glu glu. Um grande número de bolhas surgiu na superfície do mar. Uma sombra escura ergueu-se gradualmente de baixo. Com o estrondo, rompeu a superfície da água criando uma onda gigante. Pop! A bolha sobrecarregada estourou devido à pressão do ar, revelando um navio de guerra dentro do revestimento da embarcação, cujo casco era feito de uma fileira de toras redondas gigantes. Serrahara! Finalmente voltei. Um homem corpulento e de aparência rude estava de pé na proa, com os braços abertos. Ele vestia um casaco preto de pirata, com o peito nu, e sua barba espessa estava trançada em 3 pequenas tranças. Barba Negra Teage inspirou profundamente o ar fresco, sorrindo e revelando uma fileira de dentes separados. Até o ar do Novo Mundo dá vontade de se animar. Ouvi dizer que Kaido foi derrotado. Zerrahara. Aquele cara realmente mereceu. Se ele tivesse concordado em unir forças comigo desde o início, esse tipo de coisa não teria acontecido. Não teríamos precisado correr até a primeira metade do Cinturão da Calma. Virando a cabeça, o sorriso sinistro no rosto de Tea se desfez. Ele olhou com um olhar frio para a parte inferior do prédio do navio. Uma escultura de gelo rígida com formato humano permanecia imóvel no convés. Ao redor da escultura de gelo havia também várias estátuas de pedra, como se esculpidas por um artesão habilidoso, com uma aparência tão realista. Eram ninguém menos que alguns de seus companheiros. Vasco matou Bêbado, Catarina Devon e Lafitte. Naturalmente, só existia uma pessoa no mundo com a capacidade de transformá-los nesse estado. E essa pessoa era a escultura em forma humana que havia sido congelada. Boa Hancock. Maldito Somer. A força daqueles serafins é realmente exagerada. E Hyleg. Ainda bem que você veio também, senão eu estaria em perigo. Zerralhalharra. A expressão sombria no rosto de Barba Negra foi se dissipando aos poucos. Ele começou a rir alto, olhando com tédio para a figura de cabelos cacheados que estava deitada numa espreguiçadeira. Desta vez, Kuzan, eu realmente preciso te agradecer. Bem, você precisa encontrar algo para passar o tempo nesses dias de preguiça. Kuzan disse com indiferença, levantou a máscara até a testa e se virou para olhar para Hancock, que estava completamente paralisado. Isso é realmente problemático agora. Segundo ela, além dela, a habilidade de petrificação não pode ser desfeita nem mesmo pelo próximo usuário da habilidade. Com a personalidade de Hancock, eles provavelmente terão que passar o resto da vida assim. Kuzan suspirou ao contemplar as diversas estátuas. Ao ouvir isso, Teas também se calou, seus olhos irradiando uma intenção assassina. Após ser ridicularizado por Kaido, ele desistiu da ideia de ir a Wano para roubar aquelas habilidades poderosas.
Ele já guardava rancor da tripulação do Chapéu de Palha. E depois de sondá-lo, a atitude de Kaido em relação a ele não era nada amigável. Thea sabia em seu íntimo que se fosse precipitadamente, provavelmente seria pego em um ataque de pinça. Nesse exato momento, ele receberá a notícia da abolição do sistema de senhores da guerra e imediatamente voltará seu olhar para esses poderosos combatentes. Se ele conseguisse recrutar um ou dois, seu poder aumentaria consideravelmente. Mesmo que a outra parte recusasse, não importava. Ele ainda poderia matá-los e absorver suas habilidades. Mas Crocodile e os outros haviam formado a Guilda da Cruz. O risco de tocar naquela placa de aço era muito grande. Então, Theas primeiro mirou na Ilha Kuja, no Cinturão da Calma. Originalmente, Theas planejava que Aokiji e Van Augur se infiltrassem em Totoland e tentassem sequestrar Puddin, que possuía o sangue da tribo dos Três Olhos. Mas Puddin já havia sido levada pela tripulação do Chapéu de Palha. Inicialmente por causa disso, o ressentimento de Theas em relação à tripulação do Chapéu de Palha havia aumentado. Agora, parecia que isso era uma coisa boa. Se eles tivessem se separado, as consequências desta vez teriam sido inimagináveis. Na Batalha da Ilha Kuja, vários de seus subordinados foram petrificados após apenas alguns movimentos. Se ele tivesse que enfrentar Somer, que trouxera 2 serafins, e o cerco de Hyleg e Hancock, sem falar em capturar Hancock com sucesso, seria incerto se ele conseguiria sair vivo da Ilha Kuja. Em uma luta 1 contra 1, ele ainda poderia usar a Fruta das Trevas para se defender de Hancock, mas lutar contra tantas pessoas ao mesmo tempo, enquanto também tinha que se proteger daquela habilidade fatal de petrificação, era quase impossível. Vamos começar pelo fim. Se realmente não funcionar, não há nada que se possa fazer. Theas olhou para as várias estátuas e disse em voz baixa. Essas palavras fizeram com que Van Augur, que estava ao lado, se calasse. Pelo que parece, ele vai abandonar seus camaradas petrificados? Receio que não será tão fácil voltar. Espero que nada de inesperado aconteça. O navegador, Lafitte, havia sido petrificado, então teve que assumir o papel de navegador por enquanto. Van Augur tirou a pose eterna de Ashinozu do bolso e a examinou. Eles também tiveram sorte de contar com Aokiji, com seu poder de congelar o mar. Caso contrário, na ausência de um navegador, navegar da entrada do Novo Mundo até Ashinozu teria sido um sonho impossível. Do outro lado, na área marítima de Egiad, sob o impulso do Super Express Ship, combinado com o empuxo duplo do sistema de propulsão, o Merry avançava com dificuldade na tempestade de neve que cobria o mar. Quando a neve espessa no convés já havia passado da altura de suas canelas, Reiner e seu grupo finalmente viram uma luz brilhante atravessando a nevasca. Hi. Ataquem. Luffy sorriu, sentando-se na proa e erguendo as mãos em sinal de comemoração. A luz foi ficando cada vez mais ofuscante. O Super Express Ship, com o último esforço, puxou Merry para fora do cerco. Splash! O camarão vermelho gigante saltou alegremente do mar junto com o navio, caindo de volta na água com força e levantando uma onda gigantesca como uma alta parede azul. A água então espirrou em fios prateados e caiu como chuva. Que estranho! Como isso é possível? Após um tremor violento, o grupo finalmente se estabilizou. Nami observou os arredores com surpresa. Ao contrário da vasta tempestade de neve branca que se estendia atrás deles, a frente estava inesperadamente calma. O sol estava quente e uma brisa refrescante trazia ao ar a sensação do verão. Ha. Veja uma ilha, pessoal. Luffy estava sentado na proa, rindo alto e virando a cabeça, com o rosto cheio de animação como sempre. A qualquer hora, em qualquer lugar, sempre trazendo uma explosão de paixão ardente. Capítulo 366. Porque o pai do Luffy é muito pobre. Vista de longe, era uma ilha repleta de charme tropical, com ondas suaves a banhar a costa. A ilha estava coberta de coqueiros, e grandes folhas verdes de bananeira balançavam ao vento. E surpreendentemente nas nuvens brancas como algodão que flutuavam sobre a ilha, um edifício gigante, roxo e em forma de casca de ovo, erguia-se no topo das nuvens brancas. Será possível? Isso não pode ser! Luffy, Chopper e Usopp espiaram para fora, com os olhos arregalados em descrença enquanto encaravam atentamente a massa de nuvens. É uma ilha do céu. A emoção em seus corações transparecia em seus rostos, e seus olhos imediatamente brilharam com uma luz dourada. Quanto mais nos aproximamos da ilha, mais o ar começa a esquentar. Enquanto avaliava o ambiente ao redor, Nami murmurou algo curioso. Atrás deles, a tempestade de neve distante não dava sinais de dissipar. Esse contraste climático anormal a deixou perplexa. O Merry navegou lentamente em direção à ilha. Nesse instante, um grande número de sombras escuras surgiu debaixo d'água ao redor da ilha, e a superfície do mar borbulhou com bolhas. Splash! 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 Várias ondas se ergueram. Diante dos olhos surpresos do grupo, um corpo enorme após o outro irrompeu da água do mar e se ergueu, guardando a ilha, com seus olhos bestiais fixos neles. São criaturas marinhas? Usopp gritou alarmado. Parece que eles estão guardando esta ilha. A figura de Brook era leve como uma andorinha. Ele deu uma risadinha e saltou para a proa, agachando-se, com os dedos ossudos agarrando a bengala espada, pronto para desembainhá-la a qualquer momento. Espere um minuto. Essas criaturas marinhas não parecem normais. Frank falou de repente, com um olhar grave enquanto examinava o grupo de bestas marinhas à sua frente.
Dito isso, os outros também perceberam que algo estava errado. Leões marinhos, girafas marinhas, touros marinhos, tanuquis marinhos, etc. Eles navegavam pela Grand Line há mais de 1 ou 2 dias, e essas coisas não lhes eram estranhas. Mas todos esses monstros marinhos usavam equipamentos com um aspecto muito futurista, o que deixou o grupo perplexo. Parece que estão sendo criados em cativeiro. Zoro franziu a testa e caminhou até lá, apoiando o cotovelo no cabo da espada. Se essas bestas marinhas tivessem um dono, não seria bom para elas fazerem um movimento precipitado. Sibilo. Nesse instante, vários sons sibilantes foram ouvidos simultaneamente. Os olhos daquelas bestas marinhas brilharam em vermelho, e seus corpos se abriram no peito como portas mecânicas, revelando vários mísseis. Svi, svi, svi. Sem qualquer aviso, vários mísseis com chamas saindo de suas caudas, voaram rapidamente em direção a eles. Ao ver isso, um canto da boca de Zoro se curvou num sorriso frio. Já que foram eles que atacaram primeiro, não precisamos ser educados. Dito isso, Zoro rapidamente desembainhou o Vado Ichimonji e a segurou na boca. Com as 2 espadas em punho, saltou alto, o olhar endurecido, e brandiu-as com força contra os mísseis que se aproximavam. Estilo das 3 espadas, sem a Shiju Pão de Ro. Zing, 3 raios verdes voadores convergiram, girando como um redemoinho, engolindo instantaneamente todos aqueles mísseis. Bum, bum, bum. Os mísseis explodiram no ar. A potência foi tão grande que até mesmo a expressão de Zoro não pôde deixar de ficar séria. O impacto explosivo e aterrador transformou-se num vento feroz. Até mesmo a superfície do mar ao redor deles ondulou como um tapete azul com ondas gigantes, e o Mary tremia incessantemente. O olhar de Brook endureceu. Ele desembainhou sua espada fina e um clarão de luz fria cortou seu rosto enquanto ele avançava como uma flecha em direção às bestas marinhas. No entanto, seu corpo esquelético acabará de se libertar da fumaça e da pólvora da explosão e chegará diante das bestas marinhas, quando uma luz ofuscante brilhou em seu rosto. Brook ficou imediatamente estupefato. Aquelas várias bestas marinhas abriram bem a boca e apontaram para ele, os lasers condensando-se em suas bocas emitindo uma energia gélida. Espere um minuto. Nossa, por que são lasers? Brook ficou tão assustado que seu queixo caiu. Ele se virou rapidamente e correu de volta, suas 2 pernas em forma de roda voadora produzindo rastros no ar. Correr, Ribeiro. Luffy e os outros que estavam no parapeito gritaram em pânico. Svi. Com um relâmpago, uma figura veloz passou correndo pelo grupo e desapareceu. Goshua-Kujin. Uma tênue chama azul saltou. Um escudo gigante e pesado negro como breu surgiu no momento certo, bloqueando o caminho à frente de Brook. Bum! Vários feixes de laser dispararam em uma saraivada concentrada, atingindo o escudo e causando uma explosão terrível. O impacto lançou o corpo de Brook de volta para a nave. Em meio à fumaça e à pólvora da explosão, Reiner cruzou os braços para se proteger do vento forte. O escudo gigante à sua frente havia sido despedaçado e agora se reconstruía lentamente nas chamas azuis intensas. Um laser. Isso era algo que Reiner jamais escolheria enfrentar de frente, se pudesse evitar. Se Brook tivesse sido atingido por tantos raios laser, seus ossos teriam se estilhaçado. Eu cuido disso. Frank, assuma o comando da nave e abra caminho. Reiner virou a cabeça e gritou. Entendi. Frank respondeu em voz alta e saltou para o leme, ativando a unidade de compressão de refrigerante. Segurem-se firme, pessoal. Vamos decolar. Um canto da boca de Frank se curvou num sorriso enquanto ele observava o ponteiro do manômetro subir gradualmente até o máximo. Depois que todos se agarraram a um objeto fixo, Frank apertou o botão com firmeza. O cano do canhão exposto na popa instantaneamente expeliu o gás comprimido resultante da conversão do refrigerante de cola. Golpe de explosão. Bum! O enorme impacto da popa abriu uma cratera gigantesca e profunda na superfície do mar. Conforme a água do mar retornava para essa cratera, o Mary rompeu as nuvens e voou para o céu. O grupo de bestas marinhas que interceptavam a nave ergueu a cabeça, observando-a passar sobre eles, já que a nave havia se transformado em uma aeronave. Estavam todos tão chocados que seus olhos saltaram das órbitas. Dentro de uma das bestas marinhas, em uma sala de controle modificada, estava sentada uma garota com cabelo curto e laranja vibrante. Ela vestia uma jaqueta de couro roxa sobre um macacão de yoga rosa. Oh, ele realmente consegue voar? Nada mal. Lilith observou a cena na tela com grande interesse. Lilith, pare o ataque. Você pode me ouvir, Lilith? De repente, uma voz masculina firme soou do comunicador em seu ouvido. Lilith cobriu o fone de ouvido de aparência futurista com a mão, insatisfeita. O que foi, Shaka? Não me diga que vai me dar sermão de novo. Estou fazendo isso para conseguir verba para a nossa pesquisa. Vamos deixar esse assunto de lado por enquanto. Eles são a tripulação do Chapéu de Palha dos 5 Imperadores. Você não reparou na bandeira do navio deles? A voz continuou vindo do fone de ouvido, dizendo em tom baixo. O homem à sua frente agora é aquele que é conhecido como o mais forte do mundo, Reiner Serpente Negra. Não lute contra ele. O grupo principal quer ver o Chapéu de Palha. É? Lilith olhou para Reiner na tela e exclamou surpresa. Ela respondeu. Ótimo. A tripulação deles já desembarcou na ilha. Devo levá-lo diretamente? Vou encontrá-los. Você leva a outra parte para a área de pesquisa. Até mais. Entendi. Até mais. Lilith assentiu com a cabeça, desligou a comunicação, abriu a escotilha e saiu.
Reiner empunhava seu machado de batalha, envolto em uma esfera de energia branca, e estava prestes a atacar quando viu os lasers que se condensavam nas bocas das bestas marinhas diminuírem gradualmente de intensidade. Uma mulher saiu de uma escotilha aberta no corpo de uma besta marinha. Ei, parem! Cessar fogo, cessar fogo! Lilith ergueu a mão e acenou, gritando para ele. Ao ver isso, Reiner interrompeu seus movimentos e largou seu machado de batalha e o falcão que estava sob seus pés. Um clone de Vegapunk? Reiner reconheceu vagamente a identidade da outra pessoa. Só não esperava que ela estivesse escondida lá dentro. Ele quase a atingiu com o machado. Não seria um pouco exagerado receber os convidados com lasers? Reiner saltou para a posição do outro e, pisando na cabeça da besta marinha, olhou para Lilith. Ha. Um mal-entendido, um mal-entendido. Pensei que vocês fossem piratas que tinham entrado por engano. Afinal, saquear piratas não é crime. Lilith riu gostosamente e coçou a nuca, sem demonstrar qualquer arrependimento pelo ocorrido. Então sorriu e disse, permita-me apresentar-me. Sou Vegapunk 02. Pode me chamar de Lilith. Do outro lado. O Merry está em suas mãos, Zoro. Vamos partir. Após saltar para o chão, Luffy virou a cabeça e gritou para o navio, com um tom de voz cheio de impaciência e entusiasmo pela aventura. Aqui estão seus bentos de pirata. Sanji, com um cigarro na boca, jogou fora casualmente vários bentos já embalados. Luffy, Chopper, Usopp e Uta pegaram os pacotes e os amarraram nas costas. Vamos! Deixando Zoro e Brook para guardar o navio, o resto do grupo entrou na floresta na orla e caminhou em direção ao centro da ilha, com Luffy na liderança. Aquele idiota é realmente despreocupado. Zoro suspirou, impotente. Fomos atacados por essas bestas marinhas modificadas assim que nos aproximamos da ilha. As pessoas nessa ilha provavelmente são inimigas, não amigas. Ficar falando em se aventurar numa situação dessas, ele realmente não tem o menor senso de cautela. Zoro murmurou algo para si mesmo, caminhou até o mastro principal, desamarrou as espadas da cintura e as colocou ao lado do corpo. Sentou-se de pernas cruzadas, recostou-se e fechou os olhos. O som do ronco foi ficando cada vez mais alto. Brook olhou para Zoro em silêncio. Você tem a audácia de falar sobre vigilância. Como era de se esperar, eles ainda são um bando de jovens, muito inexperientes. A tarefa de guardar o Merry deveria ser deixada para ele. Brook foi até a mesa perto da escada que dava acesso às cabines do navio e sentou-se. Ele tomou um gole de seu chá preto e pousou a xícara. Brook recostou-se confortavelmente na cadeira, e seu chapéu deslizou para baixo, cobrindo seu rosto. O som do ronco foi ficando cada vez mais alto. É uma baleia? Luffy, olha, uma baleia está voando no céu. Uau! E um robô gigante. Chopper e Luffy olharam para cima, com os olhos brilhando com uma luz dourada, extremamente animados. Após atravessar a floresta, o grupo finalmente chegou à cidade. Um a um, arranha-céus com aparência futurista se erguiam, uma visão deslumbrante. Cardumes de peixes nadando no ar, monstros espaciais e robôs gigantes serpenteando pela cidade. Tudo isso os fazia exclamar de espanto repetidas vezes. Caminhando pelas ruas futuristas, Luffy e os outros pareciam caipiras na cidade, tocando e brincando com tudo que viam. Máquina de cozinhar automática? Os passos de Chopper faziam Peter bater, quando ele chegou a uma máquina do tamanho de uma casa e parou, olhando para as palavras e as figuras de várias comidas deliciosas nela. Luffy inclinou-se para o lado, puxou a cabeça para baixo e esfregou o queixo pensativo. Como se usa isso? Ele apertou aleatoriamente os botões da máquina de cozinhar automática que tinham desenhos de comida. Sem ver nenhuma reação, Luffy a chutou 2 vezes. Bang! Bang! Aqueles 2 chutes carregaram certa emoção. A máquina de cozinhar automática tremeu algumas vezes, em seguida com um estrondo um prato caiu da saída. Logo em seguida arroz, pedaços de carne e molho de curry também foram servidos, acompanhados de uma garrafa de água com gás sabor limão. Aí está! Os olhos de Luffy brilharam. Ele pegou o arroz com curry de carne e começou a comer. Um pouco interessante. Ao ver isso, Sanji não pôde deixar de estalar a língua em espanto. Ele se aproximou e olhou para o aparelho, descobrindo uma fenda para moedas, e ficou instantaneamente sem palavras. Ei, você aí, saindo sem pagar de novo. Não é de graça? Eu chutei 2 vezes e saiu sozinho. O rosto de Luffy demonstrava indiferença. Com um gole ele engoliu todo o prato de arroz. Então você não está apenas saindo sem pagar a conta. Você também é suspeito de destruir a propriedade de outras pessoas, certo? O tom de voz de Sanji não era nada amigável. Ele jogou algumas moedas na fenda e tentou apertar um botão. Após mais um ruído metálico, uma porção de frango frito e refrigerante caiu da entrada de combustível. Sanji deu uma mordida, saboreou-a com cuidado e abriu os olhos. Ele comentou, está bom. Não se compara ao sabor da comida preparada com esmero por um chefe, mas não é ruim. O importante é que a comida é feita na hora. Eu pensei que fosse preparada com antecedência e apenas armazenada. Feito na hora? Tem algum chefe morando lá dentro? Chopper olhou para a máquina com curiosidade. Provavelmente não. Sanji avaliou a situação e fez uma suposição. Esse gigante é muito prático. Ele comporta quase todos os tipos de comida do mundo inteiro. Para construí-lo tão grande, provavelmente precisam armazenar muitos ingredientes lá dentro. De repente, ele pareceu pressentir algo e olhou para trás. Esta máquina de cozinhar automática é muito boa, não é?
Infelizmente, devido à grave falta de fundos e mão de obra, não pode ser produzida em massa. Um homem vestindo um corta-vento azul escuro, um capacete de motociclista e um corpo bem proporcionado com aparência futurista, aproximou-se. Eu sou Vegapunk 01. Podem me chamar de Shaka. Estou aqui para resgatar vocês, tripulação do Chapéu de Palha. Vocês nos conhecem? Nami olhou para a recém-chegada com a testa franzida, um pouco perplexa. De repente, ela reagiu a algo e seus olhos se arregalaram em choque. Espere um minuto. Ouvi direito? Você disse que é Vegapunka? Não apenas Nami, mas ao ouvir esse nome, todos, exceto Luffy e Uta, demonstraram incredulidade. Frank estava ainda mais admirado. Sério? O cientista genial que está 500 anos à frente do mundo. Sou seu fã, Vegapunka. Na sua cidade natal, no Instituto de Pesquisa da Ilha Karakuri. Vi as conquistas tecnológicas que você deixou para trás. Você é realmente incrível. Frank cerrou os punhos, e seu tom de voz foi gradualmente se tornando mais animado. Tantas invenções que poderiam trazer grande comodidade à vida, mas estão acumulando poeira por falta de verbas e da tecnologia humana atual para concretizá-las. É tão lamentável que me dá vontade de chorar. É mesmo, Cyborg Frank? Não esperava que as invenções abandonadas pelo governo mundial fossem reconhecidas por um pirata como você. O tom de Shaka era de satisfação enquanto ele olhava para o lado. Nesse caminho, ele conheceu e fez amizade com muitos parceiros. Basicamente, todos eles estavam focados em como criar armas mais poderosas, em como usar a tecnologia para se fortalecer. Poucas pessoas davam atenção a essas invenções que visavam puramente o bem-estar da humanidade. O juiz era assim, e César e a rainha também. Shaka colocou as mãos nos bolsos do casaco e disse calmamente, a rigor, sou um dos satélites de Vegapunka. Possuo uma parte de sua vontade. Quanto à questão de se uma pessoa artificial com a mesma vontade que o corpo principal pode ser considerada o corpo principal, provavelmente o mundo exterior ainda não tem uma resposta unificada. De qualquer forma, o próprio Vegapunka também quer te ver agora. Ou melhor, te ver, Monk D. Luffy. Dito isso, Shaka se virou para olhar para Luffy. O rosto de Luffy expressava confusão enquanto ele apontava para si mesmo. Eu? Você me conhece? Não, mas eu conheço seu pai, Monk D. Dragon. Naquela época, a convite dele, eu quase me alistei no exército revolucionário. Infelizmente. Shaka balançou a cabeça e explicou, seu pai, eles são muito pobres. Capítulo 367. Conheço muito bem todos os seus anciãos. Que pena. Eu não esperava que você conhecesse o Senhor Dragão. Robin disse com emoção. Shaka balançou a cabeça negativamente. Não é uma pena. Sou cientista, não inventor de armas. Naquela época, Dragon tinha acabado de deixar os fuzileiros navais, e o exército autônomo que ele fundou estava ou lutando em uma guerra ou prestes a lutar em uma guerra. Embora eu reconheça seu objetivo, nossos caminhos são diferentes. O tom de voz de Shaka era monótono. Mesmo agora ele tinha muita certeza de que sua escolha na época havia sido a correta. Um exército fraco não consegue criar nada de bom. Invenções e projetos, por mais inúteis que sejam, só acumulariam poeira nas mãos do exército revolucionário. Ele já havia experimentado essa sensação de impotência em sua cidade natal, a ilha de Karakuri. Vegapunka não gostava do governo mundial, mas somente eles tinham recursos suficientes para apoiar sua pesquisa e transformar uma invenção fantástica após a outra em realidade. Venha comigo. A estrutura principal está esperando por você na estação de desmanche. Shaka se virou e foi embora. Luffy imediatamente correu para alcançá-lo. Nami e os outros pararam onde estavam, olhando uns para os outros e hesitantes. Todos sabiam que Vegapunka servia ao governo mundial, o que significava que aquele era território do governo mundial. O fato de o outro conhecer o pai de Luffy não significava que ele estivesse do lado deles. No fim, foi Sanji quem deu o primeiro passo. Vamos lá. Se não fizermos contato, nunca conseguiremos nos entender, certo? Em pouco tempo todo o grupo seguiu o exemplo. Passista de capacete, você acabou de dizer que meu pai também era fuzileiro naval? Luffy sorriu e correu para o lado de Shaka, perguntando com curiosidade. Falando nisso, tenho alguma ligação mais ou menos com muitos de vocês. Só para passar o tempo, vou contar algumas coisas interessantes. Shaka virou a cabeça para olhar para Luffy e disse em tom relaxado. Naquela época, no momento em que Dragon se juntou aos fuzileiros navais, ele mostrou grande potencial. Ele também era filho do herói Garp e, certa vez, foi chamado de futura estrela dos fuzileiros navais. O atual almirante da frota, Akainu, já foi subordinado de Dragon. Sujei. Esse é o Akainu. Um cara tão forte quanto o monstro era, na verdade, subordinado do pai do Luffy? Chopper e Usopp exclamaram surpresos. O próprio milímetro. Dragon possuía grande força e sua capacidade de comandar batalhas e liderar soldados também era excepcional. Mais importante ainda, seu estilo de agir e a justiça que ele defendia eram profundamente reconhecidos e admirados por seus subordinados. Até mesmo Shaka teve que elogiar Dragon do fundo do coração. Então, ele voltou seu olhar para Sanji. E depois tem o Sanji Perna Negra. Seu pai, o juiz, e eu também nos conhecemos. Éramos colegas naquela época. Ouvi falar um pouco disso pelo Frank. A organização MAD, certo? Sanji olhou de relance para Frank. Frank fez um sinal de positivo com o polegar e sorriu. Isso mesmo. Meu velho safado Queen também trabalhou com você na Mads Vegapunka. É? Você é filho da rainha?
Dessa vez foi a vez de Shaka se surpreender. Ele avaliou Frank de cima a baixo. Era difícil garantir apenas pelo corpo modificado, mas aquela expressão exagerada, os movimentos e o jeito de falar. Era uma cópia autêntica. Entendo. Vocês todos gostam muito de modificações. Mas a Queen não é tão pervertida quanto vocês. Geneticamente falando, será que ele herdou isso da mãe? Shaka esfregou o queixo pensativo. Hahaha. Obrigada pelo elogio. Não, eu não estava te elogiando. Usopp acenou com a mão para Frank com uma expressão impassível, depois olhou para Shaka e disse com emoção. Eu realmente não esperava que o lendário gênio cientista Vegapunk conhecesse todos os seus pais. Em termos de probabilidade, isso já pode ser considerado um milagre. Mas na realidade, o tom de voz de Shaka era monótono, não mudando em nada por causa desse evento de baixa probabilidade. O mundo é uma máquina gigante em constante funcionamento. Todas as engrenagens que se destacam neste oceano e se encontram em uma posição mais elevada irão, aos poucos, se encaixar. Portanto, este é um evento inevitável. A tal coincidência se deve simplesmente ao fato de vocês terem subido a uma posição mais elevada. Pensem bem. Se vocês não tivessem ido para o mar, essa coincidência de estarem todos reunidos agora não existiria. O grupo coçou a cabeça, compreendendo em parte, mas não completamente. Os cientistas falam de um jeito tão estranho. Será que é porque o QI deles não é alto o suficiente para terem uma conversa normal com outras pessoas? E Nico Robin, eu também era uma boa amiga da doutora Clover. Mas vamos esperar o corpo principal falar sobre isso com você. Chegamos. Com isso, o grupo chegou a uma parede preta e azul. Shaka parou e fez um gesto para Luffy e os outros. Entre. Ele está esperando por você lá dentro. Primeiro preciso voltar à área de pesquisa. Entrar? Luffy inclinou a cabeça, encarando a parede com uma expressão confusa. Entrar onde? Mas não há porta aqui. Isto é um holograma. Não se deixe enganar pela sua visão. Shaka estendeu a mão. Parecia que metade de seu braço havia sido cortada pela parede, o que fez o grupo gritar alarmado. A curiosidade de Luffy foi despertada. Ele avançou em direção à parede, empolgado. Ei, Luffy! Usopp estendeu a mão apressadamente, mas estava um passo atrasado. No entanto, Luffy não emitiu nenhum som. Seu corpo inteiro simplesmente afundou na parede. Parece que de fato não se trata de um corpo sólido. O rosto de Robin estava calmo. Ela lançou um olhar para Shaka, um tanto preocupada com suas palavras, e então entrou. Em pouco tempo, os outros seguiram o exemplo. Após entrarem, Shaka se virou e saiu do local. Uau! Ao deixar para trás a cidade de luzes de neon piscantes e vários painéis de informação, a cena diante dos olhos de Luffy era completamente nova. Nuvens brancas se desdobravam, vagando preguiçosamente no céu azul safira. O coqueiral ao redor estava repleto de sombras de árvores, delimitando um espaço aberto central. Não me diga que fomos enganados. Será que Vegapunk está mesmo num lugar como este? Nami e os outros olharam em volta. Até onde a vista alcançava, aquele lugar estava repleto de sucata. Todos os tipos de componentes elétricos desorganizados, plástico queimado e metal retorcido estavam empilhados em montanhas. Os olhos de Luffy, no entanto, brilharam, como se ele tivesse descoberto um tesouro. Ele saltou para cima de uma montanha de lixo e começou a vasculhá-la. Está tudo tão sujo. Seu idiota, Luffy, desça logo. Uta aproximou-se irritada. Antes que ela pudesse agarrá-lo, Luffy encontrou um cabo semelhante a uma lanterna e o pressionou. Svi! Um feixe de laser vermelho arroxeado disparou instantaneamente, assustando os dois. Tum! Que dor! Uta chegou a dar 2 passos para trás e caiu sentada com uma expressão de injustiça. Olhando para Luffy, ela repentinamente ficou furiosa. Ao recobrar os sentidos, as pupilas de Luffy se contraíram em choque. Será possível? Clang! Luffy tentou golpear uma geladeira descartada com um sabre de luz. Como se estivesse cortando tofu, o sabre partiu a geladeira ao meio. A superfície cortada brilhava com uma luz escaldante. Tada. Uau! É uma espada laser. Luffy e Chopper ficaram boquiabertos, com os olhos brilhando com uma luz dourada de tanta empolgação. Incrível, Luffy! Conseguir encontrar uma coisa tão incrível em meio a um monte de lixo. Usopp não conseguiu conter os elogios. É só uma espada laser. Ele não está com inveja nenhuma. Porque ele tem uma. Luffy virou a cabeça para ele, sorriu e revelou suas 2 fileiras de dentes grandes e brancos, dizendo orgulhosamente. Hehehe. Quando eu era criança, Ace, Sabó e eu costumávamos procurar tesouros no terminal cinza. Minha sorte é muito boa, né? Então é experiência. Isso é realmente incrível. Frank disse com um sorriso. É só uma espada laser. Ele também não está com inveja, porque ele também tem uma. Mas por falar nisso, embora seja chamado de ferro velho, acho que muitas das coisas aqui ainda podem ser usadas. Não, devo dizer, elas não estão quebradas. Frank observou os arredores e constatou que além da espada laser na mão de Luffy, muitos dos aparelhos ali presentes estavam em perfeitas condições. Mas dizer que era um armazém, a aparência desordenada e aleatória não dava a impressão de ser um. Na verdade, tudo o que está aqui é produto descartado, produto que não deu certo. O motivo de não terem sido jogados fora é que um dia posso ter uma nova ideia e voltar para procurá-los para fazer modificações. Nesse instante, uma voz veio das profundezas do ferro velho. O olhar do grupo foi imediatamente atraído para lá. Um homem de jaleco branco, cabelos e barba brancos, saiu.
Sua língua pendia por baixo de seu bigode espesso, e suas duas pernas longas e finas faziam com que toda a sua figura parecesse uma taça de vinho alta. O que mais chamava a atenção era a meia maçã flutuando acima de sua cabeça calva, como se estivesse presa ali por um pedaço de galho de árvore com uma folha verde. Olá, membros da tripulação do Chapéu de Palha. Meu nome é Vegapunk. Vegapunk caminhou até Luffy com as mãos atrás das costas, cumprimentando-o enquanto continuava o assunto de antes. É como uma espada laser na sua mão. Apesar de não haver problema com a potência, a luz atrai mosquitos, então eu a joguei aqui. Só atrai mosquitos. Isso não importa, né? Tum tum, tum tum. Luffy disse com indiferença, encarando curiosamente a cabeça de Vegapunk. Ele bateu do lado esquerdo, depois pulou para o lado direito e bateu novamente, franzindo a testa. Posso comer isso? Que grosseria, seu desgraçado. Do que você está reclamando? Este é o cérebro mais inteligente do mundo. Vegapunk revirou os olhos e mostrou os dentes para Luffy, rugindo de raiva. Luffy coçou a cabeça sem jeito e acenou com a mão em sinal de desculpas. Ah, desculpe, senhor cabeça de maçã. Sinceramente, você não se parece nada com o dragão. Por outro lado, você é igualzinho ao seu avô, um molde idêntico a ele. Vegapunk suspirou, apontou para a cabeça de maçã e explicou. Na verdade, isto é uma antena, usada para receber os sinais da Punk Records, lá em cima. Esse é o meu cérebro de verdade. Enquanto falava, ele ergueu a mão e apontou para o céu. Luffy e os outros seguiram seu gesto e olharam para cima, vendo a casca de ovo roxa gigante flutuando acima das nuvens. Esse é o seu cérebro. É verdade. Conforme meu conhecimento aumentava, meu cérebro também continuava crescendo, e isso não parou até hoje. Como você pode ver, eu nem consigo andar com uma cabeça tão grande, então. Vegapunk fez uma pausa, piscou como uma criança travessa e disse levemente. Eu simplesmente cortei fora. Você cortou fora. O grupo enfileirado não conseguiu evitar revirar os olhos e gritar. Não diga isso com tanta naturalidade. Isso é um cérebro. Isso é praticamente um milagre médico, hein? Nami, os Usopp e Chopper rugiram respectivamente. Ao ver a reação do grupo, Vegapunk ficou muito satisfeito, com um sorriso orgulhoso no rosto. Como sou um homem-cérebro que comeu a Nomi Nomi no Mi, não há problema. Minha capacidade cerebral, que pode absorver conhecimento infinitamente, somada ao meu QI genial, deu origem ao cérebro mais poderoso, a Punk Records. Assim, se um dia eu puder permitir que toda a humanidade compartilhe este cérebro, o mundo inteiro poderá possuir conhecimento infinito e, ao mesmo tempo, a Punk Records poderá gerar um crescimento explosivo de dados. Parece incrível, mas também causa um medo inexplicável. É melhor não fazer isso. Sanji franziu a testa, um arrepio percorrendo sua espinha. A ciência não pode avançar se você for tímido. Bem, vamos falar sobre isso mais tarde. Após Vegapunk terminar de falar, ele olhou para Luffy e depois se virou para olhar para Robin, a sobrevivente de Chara, a criança diabólica que busca a verdade da história, Nico Robin, e um dos herdeiros da vontade de D. Chapéu de Palha. Será uma coincidência ou um inevitável encontro do destino? Ao ouvirem essas palavras, Sanji e os outros imediatamente ficaram em alerta. Venha comigo, quero lhe mostrar algo. Sob os olhares cautelosos do grupo, Vegapunk se virou e caminhou em direção às profundezas do ferro velho, com as mãos atrás das costas, enquanto dizia: O que você acha deste lugar? Todo tipo de tecnologia, como no mundo do futuro, não é? Antes que Luffy e os outros pudessem responder, Vegapunk continuou sozinho. E se eu lhe dissesse que o mundo deveria ser assim? Muitas das coisas aqui foram inventadas por mim, com base na tecnologia de 800 anos atrás. Há 800 anos? Espera. Você está dizendo que essas coisas existiam há tanto tempo assim? Usopp ficou estupefato. Olhou para os dois lados, para os vários produtos tecnológicos bizarros ao seu redor, com uma expressão de descrença no rosto, assim como os outros. 800 anos atrás. Ao ouvir a palavra-chave, Robin franziu a testa e murmurou algo para si mesma. Vegapunk parecia já ter previsto a reação dela. Sem olhar para trás, ele disse: Isso mesmo. O século perdido. A civilização altamente avançada que este mundo outrora possuía foi destruída e, juntamente com as evidências de sua existência, foi apagada pelo governo mundial. O vento uivava, trazendo a frescura do mar e dissipando o calor do ar. Sob o céu límpido, um enorme robô jazia encostado nas ruínas. Sua carcaça de ferro enferrujada estava coberta de musgo. Imóvel há muito tempo, tornará-se ele próprio uma ruína, exalando uma aura ancestral. A luz do sol brilhava sobre ele, revelando as marcas do tempo. O grupo passou por várias pilhas de sucata e finalmente chegou a este antigo robô gigante. Todos ficaram impressionados com esta criação que fundia duas auras completamente diferentes, a antiga e a tecnológica. Apareceu há 200 anos, atacando repentinamente a Terra Santa de Mary Geoise. E segundo pesquisas, sua existência pode ser rastreada até 800 anos atrás. Tenho vergonha de dizer, mas a fonte de energia usada por este robô, mesmo com a tecnologia atual, não consigo replicá-la. Em outras palavras, a verdade que os estudiosos de Chara buscavam, a civilização altamente avançada daquele reino gigantesco que eles desenterraram de inúmeros materiais. Vegapunk se virou e, diante dos olhos atônitos de Robin, disse com uma voz poderosa: Há 800 anos. Isso realmente existiu.
Em pé diante do robô ancestral, a história do mundo parecia se despedaçar em incontáveis fragmentos e passar diante da mente de Robin. Era como se o ar tivesse congelado naquele instante, tão silencioso que temia perturbá-la. Em outras palavras, todos estavam certos. Mãe, doutora Clover, todos em Shara. Eles gradualmente se aproximaram da verdade do mundo. Atordoada, os sons ao seu redor foram se tornando cada vez mais nítidos. O farfalhar das folhas verdes, o zumbido dos insetos na grama, o canto dos pássaros na sombra das árvores. Uma brisa suave passou, fazendo a barra de suas roupas balançar. Robin ficou ali parada, imóvel, até que voltou a si, apenas para perceber que todos a olhavam com preocupação. Em algum momento desconhecido, lágrimas já haviam escorrido pelo seu rosto e molhado sua gola. Robin inconscientemente levou a mão ao rosto para enxugá-las, balançou a cabeça suavemente. Desculpe. Estou bem. Eu só. As palavras chegaram aos seus lábios, mas ela não sabia por onde começar. Robin apenas apertou os lábios com força, as mãos cerradas em punho. Por terem chegado perto da verdade do mundo, tiveram que ser completamente apagados. Ela pareceu ver Shara novamente nas chamas, a árvore do conhecimento sendo impiedosamente consumida pelo fogo, e a voz de sua mãe. Nunca pensamos em derrubar este mundo, Robin. E a verdade não precisa necessariamente ser conhecida por nós. Mas devemos proteger as vozes deixadas pela história. Capítulo 368. Resgatando Hancock. Reiner, Zoro e Brook saíram da gigantesca máquina chamada vestiário com expressões constrangidas. A sensação de ser despido à força por garras mecânicas e visto no um pelo outro foi bastante estranha. Após ser levado à ilha por Lilith, Reiner foi imediatamente buscar os dois que guardavam o navio, deixando alguns mortos-vivos poderosos para proteger o Mary. E aí? Nada mal, né? Lilith sorriu orgulhosamente e os apresentou a Reiner e aos outros. O que você está usando nos pés agora são as botas Domingo. Você pode ajustá-las com o joystick, e elas se ajustarão automaticamente ao tamanho dos seus pés. É assim mesmo. Zoro se abaixou para tentar. Ele já havia trocado de roupa e vestia um conjunto de longas roupas verdes de aparência um tanto pesada, que pareciam futuristas como um traje espacial. Após um simples teste, as botas Dom de fato apertaram, e o que o deixou intrigado foi que aquela roupa aparentemente abafada era, na verdade, muito fresca e leve. Por outro lado, Reiner havia trocado de roupa e agora vestia uma camisa florida azul celeste e shorts largos, parecendo estar de férias na praia, com um ar de verão descontraído. Brook também estava usando uma blusa rosa florida. O que as três tinham em comum era que todas haviam trocado os sapatos por botas cilíndricas. Em seguida, levarei você ao Labofase. A cúpula de fronteira não está implantada, então podemos simplesmente voar direto para cima. Com isso, chamas irromperam da sola das botas Dom de Lilith e, como um propulsor de foguete, a ergueram lentamente no ar. Isso é conseguido por um dispositivo antigravidade combinado com um propulsor. Vocês também deveriam experimentar. Puxe a alavanca de ajuste que você acabou de usar e pressione o botão ao lado dela ao mesmo tempo. Lilith sorriu e deu um tapinha nas botas, gesticulando. Yo-oh, parece tão legal. Ao saber que iriam para a camada da Ilha Celeste, Brook ficou extremamente animado e dançou de alegria. Onde estão Luffy e os outros? Zoro apenas lançou um olhar rápido para a Ilha Celeste e perguntou a Lilith. Estando em território do governo mundial como pirata, ele precisava manter um alto nível de vigilância, especialmente com essa mulher que se autodenominava Vegapunk. Embora ela não tivesse feito nenhuma ameaça, Zoro sempre conseguia sentir uma vaga hostilidade vinda dela. Eles estão com o corpo principal. Mais tarde, eles subirão no foguete a vácuo. Nós vamos apenas um passo à frente. Vendo que Zoro continuava impassível, o sorriso de Lilith se desfez e seu tom tornou-se um pouco impaciente. TCH, de qualquer forma, minha missão é guiá-lo para cima. Venha ou não, como quiser. Dito isso, ela simplesmente foi embora. Deixando os três ali parados, Reiner mexeu nas botas e, como Lilith, flutuou para cima. Um pouco interessante. Normalmente, ele dependia de seus mortos-vivos para voar. Esta foi a primeira vez que ele experimentou voar dessa maneira, algo que só havia vivenciado em seus sonhos. Ele, que ainda não dominava as habilidades de controle, fez o possível para manter o equilíbrio, sentindo a sensação de ausência de gravidade e o vento batendo em seu rosto. Uma sensação de novidade surgiu no coração de Reiner. Vamos lá. Luffy e os outros ficarão bem. Os lábios de Reiner se curvaram num sorriso enquanto ele olhava para trás e dizia. Ele correu atrás de Lilith, e Zoro e Brook o seguiram de perto. Uau! Estou voando. Meu esqueleto inteiro está tremendo de tanta emoção. Estou tão animado que poderia fazer xixi. Bum! Lilith ergueu a mão e lançou um foguete para trás, repelindo Brook. Em pouco tempo, o grupo pousou na massa de nuvens brancas como algodão que continha a casca de ovo gigante, o Eguiad Labofase. Lilith fincou uma placa no chão com os dizeres, esqueletos e cães proibidos de urinar em qualquer lugar, e então os conduziu para dentro. Ao pisar nas nuvens da ilha, sentiram uma sensação suave e elástica. As nuvens ali eram exatamente iguais às de Scipieia, incluindo o mar de nuvens que haviam acabado de sobrevoar no anel externo. Segundo Lilith, isso foi conseguido usando um ar-condicionado que abrangia toda a ilha. O princípio era o mesmo de uma ilha celeste, condensada a partir dos cristais de sal na umidade. Ao chegar à entrada do Instituto de Pesquisa, Lilith não abriu a porta, mas se chocou diretamente contra a grande placa de aço quadrada.
Seu corpo inteiro atravessou a placa sem fazer barulho. Reiner a imitou e entrou sem fazer mais perguntas. Na dúvida, é o poder da ciência. Ao entrar na sala, o chão azul era limpo e simples, quase como se fosse composto por painéis de tela. Pequenos robôs passavam de tempos em tempos, e várias estruturas mecânicas, combinadas com as luzes de neon brilhantes, davam a sensação de se ter entrado no interior de uma nave espacial. Lilith, os serafins estão na ilha neste momento? Reiner se pronunciou de repente. Suas palavras assustaram um pouco Lilith. A pesquisa sobre os serafins havia começado há muito tempo, mas eles só foram revelados ao mundo recentemente. Sempre foram um dos segredos mais bem guardados do governo mundial. Mas pensando bem, a operação para capturar os senhores da guerra causou grande alvoroço, e o mundo inteiro estava prestando atenção. Não era irracional que algumas informações sobre os serafins tivessem vazado. Lilith virou a cabeça e respondeu. Um está aqui. O S-Shark está no Instituto de Pesquisa. Os outros foram emprestados para testes. Testando? O S-Bear está com a CP. Os outros foram emprestados aos fuzileiros navais para capturar os senhores da guerra. O que você quer tentar lutar contra um deles? Ah, é mesmo. Ei, vem experimentar, Reiner. Os olhos de Lilith brilharam quando ela repentinamente teve uma ideia. O homem mais forte do mundo e o humano mais forte que eu inventei. Podemos definitivamente coletar dados de combate muito valiosos. E posso aproveitar a oportunidade para lhe dar uma boa lição. Vamos esquecer. Isso é muito caro, né? Não posso pagar se quebrar. Reiner acenou com a mão e recusou. Se os 7 serafins unissem forças, certamente poderiam obter vantagem sobre ele. Com apenas um, ele não estava muito interessado. Sem a união dos 4 serafins, eles não conseguiram nem mesmo imobilizar Reiner. Embora essas palavras soassem um pouco duras para Lilith, ela apenas zombou com desgosto. Que homem arrogante. TCH, você não está com medo, está? Estou com medo. Como se espera do cientista número 1 do mundo. As coisas que você inventou são invencíveis. Reiner era imune às provocações e respondeu sarcasticamente. Lilith cerrou os punhos, rangendo os dentes de raiva. Como essa pessoa pode ser tão atrevida? Falando nisso, S-Hulk e S-Snake deveriam ser mandados de volta logo. Aguardem só. Com certeza vou lhes dar uma lição. Lilith bateu o pé com raiva. Zoro, por outro lado, se interessou pelos chamados serafins. O humano mais forte? Pelo que o avô do Luffy disse, essa coisa deve ser mais ou menos do mesmo nível que um pacifista. Eles são mesmo tão incríveis assim? O avô do chapéu de palha? Lilith ficou atonita por um momento, mas logo reagiu. Entendo. Então foi Garp quem te contou. Você deveria ter visto o pacifista e o Kuma. Embora a aparência deles seja a mesma, há uma grande diferença em sua força. Para você, esses pacifistas realmente não representam uma grande ameaça. Mas, além disso, os serafins também possuem o fator de linhagem dos senhores da guerra e são acompanhados por suas respectivas habilidades de Akuma no Mi, que podem ser usadas livremente. Seu poder de combate não é inferior ao de seus corpos originais. Um canto da boca de Lilith se curvou num gesto que pareceu uma demonstração de arrogância. Os olhos de Zoro ardiam, e seu tom era carregado de entusiasmo. Eles também conseguem usar suas habilidades com maestria? Então não há diferença alguma em relação ao corpo original? Por outro lado, o poder de combate de um serafim é igual ao de um senhor da guerra que pode usar lasers. Zoro entendeu assim e perguntou. Eles conseguem usar aqui? Claro. Todos os serafins podem usar aqui da observação e aqui do armamento. Lilith parou, colocou as mãos na cintura e encarou Zoro. Não pensem neles como robôs, como os pacifistas. A única coisa que limita a força deles é a idade. Afinal, eles são apenas crianças de 8 anos. Mas como eu os fundi com o fator de linhagem da raça lunariana, você não precisa se preocupar com a força física deles. E eles continuarão a crescer no futuro. A raça lunariana? É verdade. Você devia tê-lo visto. Subordinado de Kaido, rei da conflagração. Diante da confusão de Brook, Lilith mencionou uma figura que todos conheciam. Pele morena, asas negras nas costas com chamas ardentes. Quanto mais a chama queima, mais forte se torna a defesa do corpo, tornando-o invulnerável a espadas e lanças. Em contrapartida, concede-lhe velocidade extrema. Pode-se dizer que eles eram uma das raças mais fortes em termos de capacidade física. Se não tivessem sido exterminados, a raça número 1 do mundo hoje talvez não fosse a dos gigantes. Com a explicação de Lilith, Zoro e Brook não puderam deixar de relembrar seus conhecimentos sobre os serafins. Pelo que você está dizendo, esses caras são absurdamente fortes. Bobagem. Lilith cruzou os braços sobre o peito e ergueu a cabeça. Seu tom de voz mudou e ela virou o rosto. Claro, afinal, eles ainda são jovens. De fato, não basta enfrentar oponentes do nível de um imperador do mar. Na operação para capturar a Imperatriz Pirata desta vez, devido à interferência de Barba Negra Teaz e do ex-almirante da Marinha Aokiji, S-Hulk e S-Snake sofreram danos consideráveis. Os fuzileiros navais já estão escoltando-os de volta. A expressão de Lilith escureceu ligeiramente. Ao ouvirem isso, os olhos dos 3 se moveram. Zoro não pôde deixar de perguntar com uma expressão confusa. Barba Negra e Aokiji? Por que eles estavam lá? E qual é o resultado? Qual é a situação atual na ilha de Kuja? Reiner sabia que o outro estava interessado na habilidade de Hancock. A presença de Aokiji foi um tanto inesperada. Hancock era amiga deles. Ela os havia ajudado durante a Guerra de Summit.
Naturalmente, eles estavam preocupados com a segurança dela. Ouvi dizer que ela foi capturada por Barba Negra. Não sei os detalhes. Lilith deu de ombros e disse. Além da situação com os serafins, os fuzileiros navais não reportariam informações detalhadas a um cientista. Quanto à tripulação do Chapéu de Palha, Lilith lançou-lhes um olhar furtivo e percebeu que os três estavam franzindo a testa. Ela não pôde conter a curiosidade. O que há de errado? Você se importa muito com ela? Nós a conhecemos. Reiner respondeu casualmente, depois virou a cabeça para olhar para os outros dois. Zoro e Brook também o encaravam. Parecia que todos tinham a mesma resposta em seus corações. Falaremos sobre isso mais tarde. Não há motivo para apressar as coisas. Primeiro, vamos nos reagrupar com os outros. Vamos continuar. Reiner deu um passo à frente e disse a Lilith. A operação para capturar o Shichibukai ocorreu há alguns dias. A base principal de Barba Negra fica em Ashinozu. Calculando a distância percorrida, ele provavelmente ainda não retornou. Ele já deve estar quase lá. Os fuzileiros navais estão quase aqui com os serafins. Ashinozu não fica tão longe daqui. Lilith disse pensativamente lembrando-os. Em pouco tempo, ela conduziu os três a uma sala espaçosa. Um robô alto e vermelho, que parecia ter saído de B-Robô Kabutak, e um pequeno robô verde que parecia ter saído de Cybertron. Estavam ocupados em uma bancada de trabalho. Eles eram os outros dois satélites de Vegapunk, Pitágoras e Edson. Assim que entraram no estúdio, a porta do outro lado também se abriu simultaneamente. Vegapunk entrou com o grupo de Luffy. Eles, assim como os outros, também haviam trocado de roupa e estavam vestindo as roupas características do local. Reiner, Zoro, Brook. Hahaha. Você chegou na hora certa. Deixe-me apresentar o tio maçã que acabei de conhecer. O nome dele é Vegapunk. Ele é um cientista incrível. Luffy correu até lá, cheio de entusiasmo. Reiner finalmente viu o corpo principal de Vegapunk. A proporção bizarra de 8 partes de perna para 2 partes de corpo fazia o outro parecer muito pequeno, mas na verdade ele era muito alto. Sua longa língua estava para fora. À primeira vista, lembrou-o de Einstein. Então este é o próprio Vegapunk. Ele realmente parece. Devo dizer, estranho. Zoro olhou para a cabeça de maçã de Vegapunk sem palavras. Mas podemos falar sobre isso mais tarde. Tenho umas notícias para lhe dar. A expressão de Zoro mudou quando ele olhou para Luffy e disse, sem rodeios e em voz baixa. Hancock foi capturado por Barba Negra. Hancock? Hein? Luffy ficou atônito por um momento, e imediatamente gritou alarmado. O que você disse, cabeça de musgo? A senhorita Hancock foi capturada? Espere um minuto, Sanji. Nami levantou a mão para impedir Sanji. Sua expressão era um pouco preocupada enquanto perguntava ansiosamente. Zoro, o que está acontecendo? Onde você soube disso? Aqui está. Esta mulher disse isso. A notícia ainda não foi confirmada. O rosto de Zoro estava sereno enquanto ele apontava o polegar para Lilith, que estava ao seu lado. TCH. Como se eu fosse acreditar em você. Lilith cruzou os braços sobre o peito e virou o rosto, infeliz, ignorando. Foi Vegapunk quem falou primeiro. É verdade. Barba Negra e Aokiji feriram 2 serafins e capturaram a Imperatriz Pirata. Você a conhece? Nami assentiu com a cabeça em resposta. Hancock é a nossa amiga. Ela até nos ajudou durante a Guerra dos Cumes. Isso mesmo. E mais importante ainda, Luffy também concordou em voz alta. Aquela garota nos ofereceu um banquete enorme. Não, isso não é mais importante. Usopp acenou com a mão, incapaz de conter a reclamação. Não me importo. É o Barba Negra, não é? Para capturar nosso amigo. Observe-me ir lá e dar uma surra nele. Luffy estava furioso. Em comparação, os olhos de Sanji ardiam com ainda mais raiva. Como ele se atreve a tocar na senhorita Hancock? Vou matá-lo. Tantas calcinhas. Brook entrou na conversa, mas estava corado e olhando fixamente para as novas roupas das garotas. Usopp revirou os olhos e deu um golpe na cabeça dele, esmagando a cabeça do esqueleto contra o chão. Ele mostrou os dentes e praguejou. Sua reação está muito lenta. Será que este é o momento certo para falar sobre isso? O que faremos agora, Reiner? Nami segurou as mãos dele, um pouco preocupada, e lançou-lhe um olhar suplicante. Reiner analisou as informações, refletiu por um instante e disse com leveza. O objetivo do Barba Negra provavelmente é saquear Akuma no Mi. Logicamente falando, ele deveria ter matado a Hancock assim que a capturou. Já que ele não a matou naquela ocasião, ela provavelmente não correrá perigo por um curto período. Pelo menos, há uma chance antes que o outro grupo retorne à sua base principal. Segundo Lilith, Ashinozu não fica particularmente longe daqui. Se voarmos com o dragão azul, podemos chegar lá um passo antes dele. Para acalmar os ânimos, Reiner só podia analisar a situação da melhor maneira possível. Barba Negra era definitivamente uma pessoa implacável. Era realmente difícil dizer se Hancock estava vivo ou morto naquele momento. Luffy. Após ouvir as palavras de Reiner, Nami olhou imediatamente para Luffy. A batalha contra Kaido acabou de terminar. Vamos começar uma guerra com os piratas do Barba Negra agora? Embora eu não me importe muito. Luffy, você que tem que decidir. Os olhos de Zoro ardiam, e um canto de sua boca se curvou num sorriso enquanto ele falava. Luffy examinou o grupo, pressionou o chapéu de palha na cabeça e sorriu. Todos nós pensamos a mesma coisa, não é? Ri. Nesse caso vamos nos preparar para partir. Sim.
estou indo te salvar, senhorita Hancock. Sanji estava cheio de espírito de luta. Nesse instante, o grupo se lembrou de outro problema. Usopp levantou a mão e perguntou: espere um minuto. Se vamos sobrevoar a área, o que acontece com Mary? Era possível voar com a nave. As nuvens de chamas criadas pelo dragão azul podiam até mesmo levantar Onigashima. Mas, nesse caso, a velocidade seria muito menor. Ele estava muito longe, e Reiner também não podia deixar seus mortos-vivos guardando a nave. Bem, se você confia em mim, pode deixar o navio comigo. Nesse instante, Vegapunk deu um passo à frente e com as mãos atrás das costas, disse: vou pedir à força vegetal que mova sua nave para a Labofase. Assim, você não precisará se preocupar com a nave. Você pode mover isso para cima? Que ótimo! Então deixaremos o Mary com você, tio. Pode ir sem se preocupar. Afinal, provavelmente vou precisar que você me faça um favor mais tarde. Vegapunk acenou com a cabeça para Luffy. Luffy deu um tapinha no ombro dele e disse, com uma risada generosa: não seja educado demais, tio. Se precisar de ajuda, é só avisar. Com certeza vamos te ajudar. Eu sei. Quando chegar a hora, com certeza não serei educado. Naquele momento, Luffy ainda não sabia que a promessa que acabará de fazer o colocaria em uma situação mortal alguns dias depois. Capítulo 369. Correndo contra o tempo com a Shinozu. Acima da ilha Cabeça de Ovo, um dragão azul enrolou o corpo e alçou voo, assustando os pássaros que se dispersaram e fugiram. Suas densas escamas azuis brilhavam com um fulgor semelhante ao de uma gema sob a luz do sol. Era melhor agir o quanto antes. Após tomar a decisão, o grupo partiu imediatamente. O Mary foi levado de volta ao armazém da Labofase por Vegapunk para proteção. Depois que Nami conseguiu as poses eternas de Ashinozu e Egiad com ele, Reiner invocou seus mortos-vivos para carregar todos e partiu imediatamente. O dragão azul voou para fora da massa de nuvens, e fios de nuvens brancas e macias, que estavam agarrados ao seu corpo, se desprenderam. Reiner e os outros se sentaram ou deitaram nas costas do dragão, segurando firmemente sua juba, um tanto animados. Ha! Cavaleiro Dragão Luffy, ao seu dispor. Luffy estava até mesmo em pé diretamente sobre a cabeça do dragão, com as mãos agarrando os dois chifres majestosos e imponentes, como se estivesse pilotando o dragão azul pelas nuvens com o rosto repleto de entusiasmo. Vamos lá. Vamos avançar para a Shinozu assim mesmo. Eu também. Cavaleiro Dragão Chopper, ao seu dispor. Chopper saltou e subiu nos ombros dele, com o rosto animado e um pouco assustado, abraçando firmemente a testa de Luffy. Ao lado, os Zop e Frank provocaram. Não, Chopper, você deveria ser chamado de Cavaleiro Dragão. Não seria melhor chamar Luffy de Cavaleiro? Ah, entendi. Uma lâmpada se acendeu acima da cabeça de Usopp. Seus olhos brilharam enquanto ele levantava o dedo indicador e dizia: Luffy é um homem de borracha. Vamos chamá-lo de Cavaleiro de Borracha. Podiam muito bem chamá-lo de Nika Knight ou Cavaleiro do Deus Sol. Também ficaria bom. Reiner pensou consigo mesmo. Ele não participou das brincadeiras, mas virou a cabeça para olhar para Zoro, Sanji e os outros. O objetivo principal desta operação é salvar alguém. A batalha em si é boa, mas o que é mais preocupante é que temo que Barba Negra use Hancock como refém para nos ameaçar. De fato, pelas informações que tenho, Barba Negra é uma pessoa que fará qualquer coisa para atingir seus objetivos. A possibilidade de ele conseguir isso é muito alta. Robin acrescentou com um tom preocupado. O grupo ficou em silêncio. Nesse instante, Zoro falou de repente. Não me culpe por jogar um balde de água fria, mas tudo isso parte do pressuposto de que Hancock ainda está viva. E se ela já estiver morta quando chegarmos lá? Ainda vamos começar uma guerra? O que você disse? Acha que eu vou te expulsar daqui a pontapés, seu desgraçado cabeça de musgo? Estou apenas apresentando a pior possibilidade. Entrar em guerra com um poder do nível do Imperador do Mar não é brincadeira. Diante dos palavrões de Sanji, Zoro apenas disse algo leve, sem se preocupar. Afinal, essa operação foi um pouco apressada. Aliás, todos no grupo sabiam disso no fundo. Teat possuía a força necessária para derrotar Ace 2 anos atrás e também havia reunido muitos subordinados poderosos em Impel Down. E nesses 2 anos, os piratas do Barba Negra saquearam Akuma no Mi de todos os lugares. Sua força geral era definitivamente ainda maior do que antes. Além disso, os piratas do Barba Negra tinham outro cara que precisavam levar a sério. Ex-almirante da Marinha, Aokiji. Todos eles haviam experimentado pessoalmente a força um do outro. Tiveram vários encontros 2 anos atrás. Em seus corações, o nível de ameaça dessa pessoa não era de forma alguma inferior ao de Barba Negra. Diante de uma formação dessas, eles não podiam, de forma alguma, ser descuidados e iniciar uma guerra. Na segunda metade do Novo Mundo, a Shinozu. A ilha era repleta de instalações de entretenimento para piratas, como tavernas, cassinos e zonas de prostituição. Também era conhecida como Paraíso dos Piratas. Era habitada por um grande número de criminosos procurados. Uma vez invadida, os piratas saíam em massa como uma colmeia. O terreno de toda a ilha elevava-se continuamente de fora para dentro. No ponto mais alto, no centro da ilha, erguia-se uma rocha em forma de crânio viva. Esse era Valo Pizarro. Sua habilidade da fruta ilha a ilha permitia que ele se fundisse com a ilha inteira, abrangendo cada canto. Ali, as pessoas acreditavam na lei da selva. Sob o regime de Barba Negra, a matança desenfreada era permitida. O vencedor ganharia riqueza e status.
Hoje, o céu sobre Ashinozu estava repleto do clamor habitual. Cenas de festividades e batalhas trágicas e mortais se desenrolavam em cada esquina. Ha. Ei, vocês já ouviram falar? Hancock já foi capturado pelo governador-geral. Numa taverna, um pirata bêbado sentou-se no balcão e bateu com força a garrafa de vinho na mesa, com um olhar fanático nos olhos. Isso mesmo, a Imperatriz Pirata. Aquela que é considerada a mulher mais bonita do mundo, boa Hancock. A Imperatriz Pirata? Ei, isso é sério mesmo? Sua voz rapidamente atraiu a atenção das pessoas ao redor, cujos rostos se iluminaram de excitação, como se aquela lendária imperatriz estivesse prestes a cair em suas mãos. Claro que é verdade. Eu mesmo ouvi Pizarro dizer que quer adicionar Hancock à sua coleção. Dizem que, para capturá-la, vários grandes quadros foram sacrificados. O capitão do 5º navio, Lafitte. A capitã do 6º navio, Catarina Devon. O capitão do 8º navio, Vasco, o bêbado, todos ficaram petrificados. Não se sabe se estão vivos ou mortos, ha. O pirata bêbado gargalhou descontroladamente, o que fez com que os piratas ao redor também ficassem fanáticos. Isso não significa que há vagas para o cargo de capitão? Uau! Vai começar uma nova rodada de seleção? Vamos usar um mata-mata para decidir o vencedor, como sempre. Ha. Claro! Você não acha que se decide por pedra, papel, tesoura, acha? Ha. A taverna ressoava com gargalhadas. Esse tipo de atmosfera já era comum naquela ilha. Bang! De repente, ouviu-se um ruído vindo de cima. Os olhares de todos os piratas na taverna foram atraídos para lá. Viram que um buraco havia sido aberto no teto e lascas de madeira voavam pelo ar. E no chão, logo abaixo, um pequeno projétil de chumbo preto como breu, do tamanho de um dedo, estava incrustado no piso. O que está acontecendo? Um projétil de chumbo com tal poder deve ter caído de uma altitude extremamente elevada. Os piratas pensaram inconscientemente e estavam prestes a correr para fora para verificar a situação. Uma luz branca tão ofuscante que era difícil abrir os olhos. Diante dos olhos incrédulos do grupo de piratas, o projétil detonou repentinamente. Bum! A violenta explosão reduziu a taverna a escombros, e uma densa fumaça, misturada com chamas, subiu aos céus. Uva! SSSA! O que está acontecendo? Começou outra briga? Ao ouvirem a explosão ensurdecedora e os lamentos, as pessoas perto da taverna olharam em pânico, pensando que alguém havia iniciado mais um conflito. No entanto, no instante seguinte, bum! Uma violenta explosão após a outra ecoou simultaneamente nos arredores. Só então os piratas perceberam que algo estava errado. Espere, é um ataque inimigo. Alguém está atacando aqui. Será que são os fuzileiros navais? Irmãos, rápido, peguem suas armas. Como ousam atacar aqui? Não importa quem seja, faremos com que paguem. Os piratas, que normalmente viviam em constante conflito entre si, demonstraram uma união incomparável naquele momento, ao se depararem com um inimigo externo. Um a um, eles irromperam, desembainhando suas armas com expressões ferozes e entrando em estado de combate. A gigantesca caveira de pedra no meio da ilha olhava para o céu. Pizarro naturalmente tinha uma visão clara das explosões em várias partes da ilha e viu claramente que o inimigo havia lançado o ataque do céu. Com um único olhar, ele imediatamente viu um minúsculo ponto preto caindo rapidamente do céu. As pupilas de Pizarro se concentraram, fixando-se naquela figura. Ele ouviu um grito alto vindo de longe. Saiam daqui! Ensinem! E isso é. Ao ver o rosto do recém-chegado, a expressão de Pizarro mudou. Por quê? Por que ele está aqui? O que houve, Pizarro? Chegou alguma visita? Dentro da rocha em forma de crânio, ouviu-se uma voz fria. Um homem fumando um charuto saiu das sombras. Ele usava uma capa branca, um boné de policial e uma espada na cintura. Cheryl parou junto à janela. Ele já havia sentido a aura poderosa que se aproximava rapidamente e olhou para o céu na direção da presença. Cheryl franziu a testa. Ao ver a figura caindo do céu, ele, assim como Pizarro, também ficou chocado. Chapéu de Palha? Ele era uma superpotência de nível imperial, assim como eles. Por que o capitão deles, Chapéu de Palha, fugiria para cá de repente? E crucialmente na ausência de Teaz. Luffy no céu, mordeu o polegar e soprou com força. Seu braço inchou repentinamente como o de um gigante. Ele o puxou para trás, e um haki denso de cor roxa escura cobriu seu punho desde o pulso, e então uma chama feroz irrompeu dele. Rápido, pare o Pizarro. Ao ver isso, Shiryu rugiu. Pizarro voltou a si, saindo de seu torpor, e rapidamente ativou sua habilidade. A superfície da ilha, a terra e as rochas se ergueram, convergindo para um braço gigante de cor amarelo-terra. Não, é tarde demais. O pânico estampou-se nos olhos de Pizarro. Antes que ele pudesse erguer a gigantesca mão de pedra, o punho flamejante já havia atingido o alvo. Gomu não. Arma elefante falcão vermelho. Diante de incontáveis olhos aterrorizados, o punho de fogo gigante, como um meteoro em queda livre, atingiu com força a praça onde um grande número de piratas estava reunido. Bum! Num instante, toda a terra tremeu violentamente. Uma pressão de vento assustadora, misturada com altas temperaturas, irrompeu violentamente do local onde o punho atingiu. Fileiras de edifícios foram destruídas e pulverizadas, e pessoas, junto com as pedras, foram arremessadas para longe. Uma nuvem em forma de cogumelo subiu aos céus acima da ilha. Com um único golpe, uma área com centenas de metros de raio foi instantaneamente arrasada. Que poder é esse? O tremor de terra cessou gradualmente.
Os piratas à distância ficaram atônitos, boquiabertos com a cena, em choque sem conseguir se acalmar por um longo tempo. Baque. Um par de sandálias caiu no chão. Luffy se agachou e se levantou. Pegou o chapéu de palha que estava em sua cabeça e o colocou nas costas, seus lábios se curvando em um sorriso enquanto olhava para cima. Hehe, isso já deve ser uma grande confusão. Ao verem sua aparição, todos os piratas engoliram em seco, com o coração na garganta e as pupilas tremendo de choque. O inimigo está. O quinto imperador, Luffy do chapéu de palha. Uma sombra se estendeu pelo mar e em pouco tempo envolveu toda a ilha. Diante do choque incrédulo de todos em terra, um dragão azul gigante emergiu das nuvens com sua feroz cabeça e, após descer, parou sobre a Shinozu, enrolando seu corpo. Sinceramente, embora eu tenha dito para causar um grande alvoroço para atrair todos os quadros para fora, isso não é um pouco imprudente demais? Montada no dragão azul, Nami não pôde deixar de levar a mão à testa e suspirar ao observar os piratas que se aglomeravam como uma maré abaixo. Ei, não é a primeira vez que você conhece esse cara sem cérebro. Agora toda a atenção foi roubada. Clang! Um canto da boca de Zoro se curvou levemente. Ele colocou a mão no cabo da espada e desembainhou-a rapidamente. Vamos! Zoro saltou e mergulhou em direção ao chão. Sanji acendeu um cigarro, fechou o isqueiro e o seguiu de perto, saltando para fora. As pessoas restantes olharam para Reiner, piscaram e ficaram sem palavras por um momento. Após alguns segundos de silêncio, Reiner parecia perplexo. O que você está esperando? Vá em frente. Vocês não esperam que a gente pule, né? O Zop e os outros, enfileirados, mostraram os dentes e rugiram. Só então Reiner reagiu. Ele acenou com a mão timidamente. Ah, desculpe. Eu só achei que essa entrada seria mais legal. Vocês estão brincando comigo. Acham que todo mundo é um monstro como vocês três. Vamos cair e morrer. Com certeza vamos cair e morrer. Ei. Diante das acusações ferozes de Usopp e Chopper, Reiner simplesmente cutucou a orelha e virou as costas para eles. Entendi. Eka, ele está com nojo da gente. O corpo de Chopper enrijeceu. Que golpe. Vamos. Reiner controlou o dragão morto-vivo para diminuir sua altitude. Assim que ele desceu, inúmeras balas de canhão dispararam para recebê-los. Ao mesmo tempo, matem-nos. Este é o nosso território. A cabeça de Black Snake Reiner é minha. Um grande grupo de piratas ferozes, empunhando espadas e armas de fogo, saiu correndo de várias casas e ruas, convergindo em uma maré humana e avançando em disparada. Ei. Esse número está quase fazendo minha tripofobia atacar. A garganta de Usopp se moveu, e ele não conseguiu evitar engolir em seco. Cubo eletromagnético. O braço de Nami se contraiu, arrastando raios enquanto ela o brandia contra as balas de canhão que voavam em sua direção. Estalo. Vários raios irromperam e formaram um cubo oco à sua frente. Raios saíram de cada um dos cantos internos do cubo e convergiram para um ponto central. Todas as balas de canhão à frente diminuíram a velocidade de voo, suas superfícies fascando com arcos elétricos. Como se estivessem sendo puxadas, foram todas sugadas e explodiram com o estrondo dentro do cubo eletromagnético. Muito bem, Nami-san. Vamos. Armas à esquerda, Frank Gatlin. Hat-tat-tat. Diante da horda de piratas, Frank, Brook e os outros avançaram sem medo algum. O último que havia contraído a doença de morrer se opuser os pés em Ashinozu, também foi expulso como um pintinho por Reiner. Cobra Negra Reiner. Por quê? Qual o seu propósito em vir aqui? Acima, os dois olhos da caveira de pedra franziram-se, demonstrando apreensão enquanto olhavam para Reiner. Ele não era como os piratas impulsivos lá embaixo, que ousaram subir e exigir a cabeça de Reiner. Ele conhecia seus próprios limites. Agora que Teashi e Aokiji não estavam mais presentes, Ashinozu só tinha ele, Shiryu e outros dois grandes quadros que haviam conquistado suas posições por meio de combate. Diante de toda a tripulação dos Chapéus de Palha que possuíam poderes de nível imperial, essa batalha era impossível de vencer. A única coisa que podiam fazer era ganhar tempo, contanto que esperassem até que Teaz e Kuzan chegassem. Uma Zoa mítica modelo Necrolord, se eu conseguir absorver também a habilidade da sua Akuma no Mi, não estaremos longe de dominar os mares. Ao pensar nisso, Pizarro ficou radiante. Seu olhar era flamejante enquanto encarava Reiner. Ele estava prestes a continuar falando para ganhar tempo quando uma labareda surgiu. O dragão azul ergueu lentamente sua cabeça. Reiner subiu nele com as mãos nos bolsos. O outro estava tentando ganhar tempo, mas o plano deles era exatamente o oposto. Para evitar cair em um dilema por causa de um refém, eles também precisavam ter recursos suficientes para negociar e neutralizar a estratégia do adversário. E a moeda de troca de Reiner era a vida de todos os piratas de Ashinozu. Com o pensamento, o dragão morto-vivo abriu suas duas fileiras de presas afiadas, e uma bola de energia explosiva se formou em sua boca, contraindo-se continuamente. Espere um minuto, pare. Ensine e os outros já voltam. Você realmente quer começar uma guerra? Sentindo o poder cada vez mais aterrador, Pizarro gritou alarmado, e os dois braços gigantes de cor amarelo-terra que ele havia formado inconscientemente se ergueram. Caramba! Vendo que o outro não tinha intenção de parar, Pizarro cerrou os dentes com os olhos ferozes, e empurrou as mãos de pedras gigantes, arremessando-as contra Reiner. Já que você não quer ouvir a razão, então vá para o inferno, Cobra Negra. Rugido. Um rugido de dragão claro e brilhante ecoou pelo céu. Até as nuvens brancas se agitaram e se dispersaram.
Um jato de ar, contendo temperaturas terrivelmente altas, irrompeu de repente. Bum! O hálito vermelho escaldante, semelhante a magma, atingiu as palmeiras gigantes, derretendo instantaneamente a terra e a pedra e perfurando-as. Seu ímpeto inabalável se chocou contra a face do crânio de pedra. Capítulo 370, Shiryu da Chuva versus Zoro. Uau! Que calor! SSSS! Ah! Um lamento dilacerante ecoou pela ilha. O sopro boro do dragão azul abriu um buraco em um canto da rocha gigante em forma de crânio na qual Pizarro havia se transformado. A borda do buraco brilhava em um vermelho escaldante. Numa sala de pedra dentro do crânio, uma estátua de pedra com a aparência de Pizarro também tinha um canto quebrado. Ele uivou alto, com o rosto extremamente contorcido de dor. A fruta ilha permitiu que ele se fundisse com a ilha inteira, concedendo-lhe imenso poder para controlá-la por completo. Ao mesmo tempo, os efeitos colaterais eram óbvios. Danos ao corpo transformado seriam transferidos para o corpo original. Com base nas informações que possuía, aquele dragão azul era, sem dúvida, o morto-vivo de Kaido. Diante de um indivíduo com tamanha força, sua habilidade era difícil de ser utilizada e, em vez disso, apenas expôs sua maior fraqueza ao inimigo. Droga! Droga! Por quê? Por que este velho eu tenho que enfrentar esse tipo de oponente? Tripulação do Chapéu de Palha. O que exatamente vocês querem? Os olhos de Pizarro pareciam que iam se partir. Os olhos da caveira de pedra eram ferozes enquanto ela rugia para o chão abaixo. Gomu Gomu não. Chicote. Bang. 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 Luffy esticou a perna com força e com um chute giratório, derrubou uma dúzia de piratas que vinham em sua direção. Ele olhou para o crânio gigante acima e gritou. Ei, seu rochedo fedorento. Depressa, entregue o Hancock. Hancock? Entendo. Pizarro ficou atônito por um momento e, após reagir, lançou um olhar furioso para Luffy. Você está louco. Vai entrar em guerra conosco só por causa de uma pirata? Além disso, ela não está aqui, seu desgraçado. Para cada crime há um culpado, para cada dívida há um devedor. Ensine Hancock que capturou a pessoa. Por que você está me batendo? Cala a boca. De qualquer forma, ela está em suas mãos, certo? Se você não a libertar, vamos causar um alvoroço aqui. Luffy deu um passo à frente e gritou, como se estivesse desabafando. Ele se agachou, impulsionou-se com os 2 pés e disparou contra o grupo de piratas. Esses desgraçados. Pizarro rangeu os dentes. Ao ver o dragão azul carregando outro sopro boro, ele não ousou de jeito nenhum absorver o golpe novamente e desativou sua habilidade imediatamente. Os olhos da caveira gigante na ilha perderam o brilho, e ela voltou a ser um objeto imóvel e inanimado. Pizarro pegou um Dendemushi e estava prestes a correr. Contudo, Reiner ainda não tinha intenção de deixá-lo ir. A hostilidade do ataque do outro já havia exposto sua posição oculta. Depois que seu Haki da observação se fixou em sua aura, o sopro boro que se acumulava na boca do dragão azul foi impiedosamente expelido. Bum! A coluna de chamas carmesim pulverizou o prédio e lançou Pizarro contra o chão. Conforme o dragão azul virava lentamente a cabeça, aquele raio de sopro boro era como uma lâmina vermelha gigante, rasgando a terra com a mesma facilidade com que corta tofu. Tudo em seu caminho era reduzido a cinzas. Você está brincando comigo? Que poder exagerado. Parece um desastre natural. Os piratas que estavam ao longe e presenciaram a cena ficaram paralisados de choque. Só quando uma onda de calor atingiu seus rostos e eles viram o hálito escaldante do dragão se aproximando, os piratas que voltaram a si fugiram em pânico. Correr? Como é que vamos lutar contra esse cara? Embora tivessem uma enorme vantagem numérica, a diferença na força individual era muito grande. Pode-se dizer que a linha de batalha em Ashinozu foi completamente arrasada. Cada membro da tripulação do Chapéu de Palha era um grande pirata com uma recompensa de 400 ou 500 milhões de berris. Assim que os poucos que restaram para guardar a ilha foram eliminados, as forças restantes foram rapidamente aniquiladas. Reiner e Nami se transformaram em torretas de canhão mágicas, bombardeando continuamente com vento, trovão, fogo e relâmpago. Do outro lado, em uma certa rua, os prédios de barro de 2 andares em ambos os lados estavam esparsamente cercados por piratas, todos prendendo a respiração enquanto observavam o confronto entre os 2 poderosos espadachins no centro. Clang, clang, as espadas longas se chocaram violentamente, produzindo faíscas. A lâmina negra como breu reluzia com uma luz fria. Várias lâminas gélidas estavam travadas no impasse, vibrando e rangendo. Empunhando a famosa espada, Ryu e com o cabo carmesim e a lâmina negra como breu com um padrão escarlate como uma chama, a expressão de Shiryu era provocadora. O espadachim Roronoa. Há muito tempo ouço falar de seus feitos. Você realmente faz jus à sua reputação. Ah, é? Será que a minha fama é tão grande assim? Clang. Zoro desferiu um golpe poderoso com sua espada, lançando Shiryu para trás. Um canto de sua boca se curvou levemente enquanto ele avaliava o outro com seriedade. Nunca ouvi falar de alguém como você. Você não parece ser uma pessoa qualquer. Após apenas algumas trocas de golpes, Zoro pôde sentir claramente as habilidades poderosas e sanguinárias do outro com a espada. Com a força que possuía, não havia muitos espadachins capazes de fazê-lo usar todo o seu potencial. Basicamente, todos eles tinham uma reputação considerável no mar, mas ele nunca ouvirá falar do nome Shiryu da Chuva. É normal que você não tenha ouvido falar de mim. Afinal, passei tantos anos num lugar como Impel Down, onde não se vê a luz do dia.
Se eu não tivesse saído, teria me tornado um rato num fosso fétido. Shiryu soltou uma risada fria e autodepreciativa. Com um único passo, ele saiu voando, arrastando sua espada longa carmesim pelo chão, soltando faíscas e deixando um longo arranhão. Clang, 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 clang. Os dois se chocaram novamente. O campo brilhou com a luz das espadas e faíscas voaram. As lâminas deixaram inúmeras imagens residuais no ar, tão forte, para realmente ser capaz de lutar em pé de igualdade com Shiryu. Os piratas ao redor observavam atentamente o feroz confronto na arena. Não puderam evitar engolir em seco. Esse era o carcereiro-chefe Shiryu da Chuva, cuja força era comparável à de Magalhães. Impel Down era chamada de muralha de ferro impenetrável justamente por causa da existência desses dois. Chuva de sangue, 1000 andorinhas. SSSSS. 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 Um brilho gélido reluziu no fundo dos olhos de Shiryu, que seguravam o charuto. Ele brandiu a espada continuamente e avançou com rapidez. Incontáveis golpes vermelho-sangue, como andorinhas em voo, riscaram o chão em alta velocidade. Zoro impulsionou-se com os dedos dos pés e recuou, desviando-se e esquivando-se entre as manchas de sangue. Os golpes eram muito densos, e aqueles que ele não conseguia esquivar, ele simplesmente brandia sua espada para abatê-los. Os golpes certeiros atravessaram todos os prédios em seu caminho, e até mesmo os piratas que observavam ao redor foram afetados. Uva! Lord Shiryu! Num instante, o campo ficou salpicado de sangue. O cheiro fétido e sangrento penetrou suas narinas. Os lamentos, longe de deter os movimentos de Shiryu, apenas o estimularam a brandir sua espada com mais fervor. Ha ha ha! Vamos pintar o céu de vermelho com sangue. Silvo! Jin! 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 Zoro abriu as pernas em um meio agachamento e enquanto deslizava para trás por várias dezenas de metros, cruzou suas duas espadas longas à sua frente, bloqueando continuamente os golpes e criando uma chuva de faíscas. Esse cara, ele não se importa nem um pouco com seus companheiros? Ao ver o estado trágico em que se encontrava, Zoro não pôde deixar de franzir a testa. Dizer que ele era sedento de sangue seria um eufemismo. Ele não era diferente de um louco. Clang! Zoro brandiu suas duas espadas com ferocidade, repelindo a saraivada contínua de golpes. Em seguida, saltou alto em direção ao outro oponente com o olhar endurecido. Cruzou os braços, mantendo as duas espadas na vertical ao lado do corpo. Estilo de 3 espadas, Rengoku Onigiri. Clang! Como um raio de luz verde cortando a noite escura, a luz da espada brilhou, e a figura de Zoro apareceu instantaneamente atrás de Shiryu. Silêncio! Um jato de sangue voou. Shiryu congelou no lugar, chocado. Sua espada que ele havia erguido inconscientemente para bloquear o golpe ainda vibrava. Seu peito estava aberto e o sangue escorria. Aquele único golpe de Zoro fez seu coração disparar. Interessante. Como esperado de um espadachim com uma recompensa de 1,7 bilhão. O mundo exterior é realmente melhor. Ele passou o polegar pelo peito, espalhando sangue. Shiryu sorriu e lambeu, depois se virou com um brilho escarlate nos olhos. Por falar nisso, ainda não eliminei nenhum criminoso com essa recompensa em Impel Down. Isso é ruim. Shiryu está começando seu massacre novamente. Seremos afetados. Saiam daqui depressa. Ao verem o estado de Shiryu, as expressões dos piratas ao redor mudaram, e eles demonstraram pânico, recuando em seguida. Deixe-me mostrar-lhe o novo poder que obtive. Um sorriso frio surgiu no canto da boca de Shiryu, que segurava um charuto. De suas roupas à lâmina em sua mão, toda a cor de seu corpo foi gradualmente desaparecendo, e ele inteiro se desvaneceu lentamente no ar. Ele realmente usa alguma habilidade. Zoro franziu a testa. O fato de Barba Negra estar saqueando Akuma no Mi de todos os lugares era bem conhecido nos mares. Ele já esperava por isso. Parece que é invisibilidade. Isso mesmo. Uma habilidade simples, não é? A risada gélida de Shiryu vinha do ar. Apenas sua voz podia ser ouvida, não sua pessoa. Mas uma habilidade tão simples quando colocada nas mãos de um espadachim já poderoso, inevitavelmente se tornava problemática. As pupilas concentradas de Zoro percorriam o ambiente continuamente, observando atentamente todos os movimentos ao seu redor. Ao mesmo tempo, seu haki da observação se expandia para captar a presença do outro. Clang! Isso é ruim. De repente, ouviu-se um assobio de espada rasgando o ar vindo de seu lado. Zoro ficou imediatamente chocado. Felizmente ele estava vigilante o suficiente e já havia usado seu haki da observação para se defender. No momento crítico ele elevou sua defesa a tempo. Jin! A ponta da espada de Shiryu atingiu a lâmina de Zoro, criando uma chuva de faíscas. O golpe feroz de Shiryu arremessou Zoro para trás, e suas costas se chocaram violentamente contra uma parede, invadindo uma casa. De novo, uma grande quantidade de poeira e fumaça foi levantada. Assim que os pés de Zoro tocaram o chão, sua visão periférica captou o turbilhão anormalmente violento da poeira. Ele ativou seu haki da observação e, ao mesmo tempo, brandiu sua espada rapidamente, desferindo 2 golpes certeiros. Bum, bum. Os 2 golpes verdes foram desviados e atingiram a parede, estilhaçando-a. Os olhos de Shiryu eram impiedosos. Ele empunhou sua espada com ambas as mãos e, aproximando-se de Zoro, cravou sua lâmina afiada em seu coração com ferocidade. Embora seu haki da observação pudesse captar a presença e os ataques do oponente, Shiryu ainda detinha uma enorme vantagem de iniciativa. Sem tempo para retrair a espada e aparar o golpe, Zoro só pôde torcer o corpo com força. Silêncio! Eka!
Zoro soltou um grunhido abafado com uma expressão de dor no rosto. A espada longa havia rasgado brutalmente a carne e perfurado seu ombro, fazendo jorrar um jato de sangue escarlate que espirrou na parede. A dor intensa fez com que duas veias saltassem em sua testa, estendendo-se por toda a sobrancelha. Zoro cerrou os dentes com uma expressão feroz. Suportou a dor intensa, usando o osso para apoiar a lâmina no ombro, e com o braço direito, desferiu um golpe feroz com a espada. Shiryu, sentindo a resistência ao tentar desembainhar a espada, franziu a testa. Seus olhos se arregalaram instantaneamente. A crueldade de Zoro superou em muito suas expectativas. Shiryu exerceu força em sua mão, desembainhou sua espada e recuou rapidamente. Silêncio! Outro jato de sangue voou. O peito de Shiryu ainda estava cortado por um ferimento não tão superficial, o que fez com que sua expressão se tornasse grave. Deveria ter sido uma vantagem de um golpe só, mas no fim, ele foi forçado a trocar um golpe. Os olhos desse cara eram exatamente como as de uma fera selvagem. Encarando o olhar feroz de Zoro, o aperto de Shiryu em sua espada se intensificou inconscientemente. Ele ativou sua habilidade novamente e sua figura desapareceu no ar. TCH. Isto é problemático. Muito mais problemático do que eu pensava. O olhar de Zoro endureceu. Ele arrancou a manga da camisa e a enrolou firmemente em volta do ombro. Seu haki da observação podia captar a presença do outro e até prever seus ataques. Isso fazia com que a habilidade de invisibilidade parecesse um pouco fraca, mas também dependia de quem a estava usando. Sem dúvida, a invisibilidade de Shiryu havia se tornado a chave para subjugar Zoro. Zoro possuía haki da observação para prever seus movimentos, mas o outro também conseguia. A menos que seu haki da observação fosse muito superior ao do outro, ele não seria capaz de eliminar completamente a vantagem proporcionada pela invisibilidade. Além disso, confiar na visão em batalha já havia se tornado um instinto. Confiar apenas no haki da observação seria definitivamente algo estranho. O outro sempre teria a iniciativa. Shiryu já era um espadachim extremamente forte, e agora ele nem conseguia enxergar a espada do outro, para poder tomar a iniciativa em cada movimento. Em um combate corpo a corpo entre dois espadachins de habilidades equivalentes, isso já era uma vantagem considerável. Se isso continuar, já que não consigo enxergar mesmo, este olho é inútil. A respiração de Zoro se acalmou. Ele desamarrou a bandana verde que estava sem uso em seu braço esquerdo há muito tempo, fechou o único olho direito que estava aberto e amarrou-a sobre os olhos. Abrir mão da visão em troca de aprimorar outras percepções. Devo dizer que você é sábio ou tolo? Shiryu zombou friamente. Bloquear a visão pode de fato fazer com que o cérebro se concentre mais no processamento de outras percepções, mas isso também tem efeitos colaterais. O corpo de uma pessoa não consegue se adaptar aos efeitos da perda de visão instantaneamente. Sem o auxílio da visão, a coordenação motora e o equilíbrio também ficam comprometidos. Isso equivalia a enfraquecer a própria eficácia em combate em troca de uma percepção mais apurada. Um brilho escarlate reluziu no fundo dos olhos de Shiryu. Ele não pôde evitar sentir-se um pouco irritado. Deu um sorriso zombeteiro e frio. Você acha que isso é suficiente para me derrotar? Parece que estou sendo menosprezado. Ah, pode vir. Um canto da boca de Zoro se curvou num sorriso. Ele abriu as pernas e assumiu uma postura firme de cavaleiro, com suas duas espadas longas estendidas ao lado do corpo. De fato, era inconveniente se mover com os olhos vendados. Como havia perdido a vantagem do primeiro movimento, ele não tomaria a iniciativa de atacar. Ele apenas apararia o golpe primeiro e depois contra-atacaria. Eu vejo. Ao perceber sua postura defensiva, Shiryu compreendeu sua intenção. Ele embainhou Ryu em sua bainha carmesim, de certa forma demoníaca. Shiryu deu um passo à frente, com a mão no punho, concentrando a energia de sua espada. Os dois, separados por uma dúzia de metros, encararam-se. Até o ar naquele instante tornou-se pesado, impregnado de uma aura assassina. Zing! No instante seguinte, a orelha de Zoro se contraiu. Em sua mente sombria, uma luz fria e cortante surgiu sem aviso prévio. Zoro, após ter previsto a trajetória da lâmina, manteve uma expressão calma e inalterada. Ele apenas inclinou levemente a cabeça. Seus movimentos pareciam lentos, mas na verdade, eram tão rápidos que deixaram uma imagem residual. A lâmina passou de raspão, causando um pequeno corte em seu rosto e fazendo brotar algumas gotas de sangue que flutuaram no ar. Antes que os dois se cruzassem, a espada de Zoro já se movia lentamente. Os olhos de Shiryu se arregalaram em choque. De repente ele sentiu um frio congelante, como se estivesse cercado por uma densa teia de golpes sem nenhuma maneira de se esquivar. Estilo de 3 espadas, espada lenta, passo de caracol. Zing, zing, zing. Com um leve grito, inúmeras espadas de luz e sombras brilharam como uma luz repentina e em um instante, todas desapareceram. Cook. Os dois se cruzaram. As pupilas de Shiryu estavam desfocadas e tremiam violentamente. Inúmeras marcas de sangue apareceram instantaneamente em seu corpo. Como isso é possível? Bang! Inúmeros pedaços de entulho voaram. Shiryu perdeu o controle e foi arremessado para longe, colidindo violentamente contra uma casa ao longe, atrás de Zoro. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.